é, ensinavam algumas pessoas a ler, ensinavam algumas pessoas a falar, falava quem melhor lia. E essas pessoas, nós também trabalhadores, iam para frente das fábricas com os jornais para ler e retransmitir isso para o grupo de proletários que era analfabeto. E com essa estratégia, ou seja, de amplificação daquele que lê, daquele que. Né, de um que lê, a gente consegue chegar a 10, 15, 20, 30, 50 operários, os caras conseguiram fazer uma revolução na Rússia. Né? É, o que nós vamos ver ao longo do século XX? Nós vamos ver a burguesia controlando o processo de comunicação, seja porque controla os meios, né? E a gente, os canais de comunicação, especialmente da televisão, são quase todos eles dominados por esses grupos, seja porque ela vai criando uma série de regras sociais que vão reduzindo o espaço de comunicação daqueles grupos não queridos. Né? Então você cria, por exemplo, um conjunto de leis que obriga um pagamento de indenização caso alguém seja ofendido ou maculado. Para que é isso? Isso, obviamente, é para diminuir a quantidade de pessoas que pode falar. Porque daí você impõe uma carga financeira, caso o cara fale alguma coisa que a justiça entenda que seja equivocado, esse cara vai ser penalizado. Então muita gente se afasta. O PT sofreu isso no início. Né? Sofreu muito com isso e sofre muito com isso em cada campanha. Quem conhece as campanhas do PT sabe a quantidade de multa que se paga dada da justiça eleitoral brasileira é gigantesco. Por quê? Porque existe essa expressão, essa ideia de que o campo de comunicação tem que ser controlado por determinadas regras. Quem construiu essas regras são um conjunto da elite da época, são um conjunto burguês. Então, de novo, sempre se tem esse controle. O controle que é feito hoje nós estamos na internet. O controle que é feito hoje é o controle dos algoritmos. Ele funciona mais ou menos como funcionaram lá atrás os controles sociais, profissionais e depois jurídicos sobre a comunicação. Né? Os controles sociais são aqueles, só comunica quem domina o vernáculo escorreito da língua, como eles dizem, né? Quem domina a língua com perfeição, quem sabe aplicar uma crase. Se você não aplicar uma crase, não souber acentuar, você não vai escrever num grande jornal. Se você não for escrever num grande jornal, você não vai ser lido. Se você não conhecer como construir semanticamente de forma correta, conforme os interesses da época, uma determinada língua, uma determinada mensagem, você não vai para os jornais. Né? Então, esses barramentos que vão sendo feitos, esses muros que vão sendo feitos, é para impedir a livre comunicação. A esquerda tentou mudar isso em determinados momentos. A gente vai estudar, por exemplo, no período militar, a chamada imprensa nanica no período militar e como as charges vão funcionar ali para impulsionar exatamente essa comunicação. A esquerda vai utilizar muito esse processo de condensamento comunicativo, que vai trabalhar a questão do humor, vai entrar por outros lados, exatamente por quê? Porque a comunicação adensada nesse estilo jornalístico que a gente conheceu no final do século XIX até o final do século XX, basicamente, é um controle burguês. Os algoritmos hoje nas redes fazem um papel semelhante, eles filtram o processo de comunicação. Só que não mais da mesma forma que os burgueses entenderam que deveria ser feito. Se a gente for olhar a construção das grandes empresas de comunicação no mundo, você vai sempre ver que existe ali a relação do capital. O capital vai pagar mais para um determinado jornalista, porque esse jornalista tem capacidade de falar melhor uma mensagem, vai amplificar melhor a mensagem dele, há uma construção hierárquica nesse sentido. De repente surge o editor de redação, que é um cara que fica atrás, dizendo o que pode ou não pode ser publicado, e você vai tendo a construção de uma série né, de condições nisso para restringir o processo de comunicação. Quando surge a internet, todas essas construções que funcionavam maravilhosamente bem para a burguesia ao longo do século XX deixam de existir. Por quê? Porque você pegava, por exemplo, o Reinaldo Azevedo, eu uso sempre o modelo do Reinaldo Azevedo porque ele é muito didático, né? É uma criatura que tem uma capacidade de escrita fantástica, tem uma capacidade de oratória fantástica, que é recrutada em determinado momento pelas elites brasileiras, porque ele mesmo conta na história dele que ele começou sendo trotskista. Então, ele é recrutado, literalmente, né? Ele vai trabalhar na Veja, vai ser o grande porta-voz da oposição ao Partido dos Trabalhadores, vai ganhar dinheiro em função disso, vai ficar milionário em função disso, vai ganhar projeção em função disso, e de repente chega a internet e o Reinaldo de Azevedo está sendo
superado por 3, 4, 5 jovenzinhos com uma câmera, né, lá em Balneário Camboriú, criando o MBL de Santa Catarina, e a partir dali vão começar. Você entendeu o tamanho da revolução que aconteceu num período de 10 anos? Toda aquela construção de controle comunicacional que a gente tinha se acostumado ao longo do século XX foi jogada no lixo. Se você junta isso com o fato de que o custo da produção da informação diminuiu, e diminuiu muito. Antigamente, para você fazer um jornal, você precisava imprimir, você precisava pagar as máquinas, você tinha todo o controle técnico sobre elas, não era todo mundo que sabia mexer nas máquinas, você tinha a tinta, você tinha toda uma construção absurda para entregar os jornais até determinado horário nas cidades. A gente que saía cedo de casa via a gurizada correndo, os caminhões correndo, jogando os maços de jornal para tudo que é lado. Aquilo ali tudo eram ferramentas para levar a informação no início do dia para as pessoas. Cara, isso tinha um custo absurdo. Vai olhar qual era o custo, por exemplo, de produção de um programa de televisão da Globo nos anos 70. Cada câmera daquela era o valor de uma casa. Então não era todo mundo que podia fazer. Hoje, um celularzinho merreca tem a mesma capacidade de produção e qualidade superior do que tinha os estúdios da Globo nos anos 70, nos anos 80. Então, o custo da produção da informação caiu lá embaixo. Isso significa que não há mais, como a burguesia tinha criado lá atrás, não há mais o controle do capital sobre o processo de produção da informação. O controle do capital se dá agora via algoritmo no processo de entrega da informação. E é isso que a esquerda não conseguiu entender. Até o século XX, a gente controlava a produção da comunicação. Uma das pessoas mais inteligentes nesse processo todo foi o Suplicy. Quem acompanhou a história política do Suplicy sabe que no início da carreira dele ele era chamado de Suplício. Por que ele era chamado de Suplício? Porque em todos os lugares ia para aquele local para ser o primeiro a dar entrevista. Só pegar o início da carreira dele. Ele sabia que os jornais iam lá, eles sabiam que iam perguntar o que aconteceu, e ele se colocava, obviamente, com a capacidade oratória dele, era sempre colocado, e ele explicava, não, aconteceu isso aqui, estamos muito preocupados, e ele foi aparecendo nesse processo, porque ele conseguiu hackear os meios de comunicação, os controles de comunicação da época, né? Hoje, nós temos os algoritmos fazendo isso, os algoritmos hackeando os nossos interesses de comunicação. Quantos de nós aqui abrimos a nossa timeline, às vezes abrimos o nosso e-mail, abrimos a nossa página do YouTube e ali aparecem 200 vídeos que você nunca pediu, não quis ouvir, não queria saber. O Twitter, então, virou uma terra de ninguém depois que o Elon Musk assumiu. Ele mudou os algoritmos de tal forma que todo santo dia você encontra todos os discursos da direita ali colocados sem pedir, muitas vezes bloqueando, dizendo que não quer ver, aquilo tinha enfiado goela abaixo. Imagina, se nós estamos vivenciando isso, imagina a população, vamos dizer assim, com nível educacional médio. Ela está sendo bombardeada todos os dias com uma quantidade brutal de informação por meio de algoritmos de entrega que nós não temos como combater isso de forma nenhuma. A esquerda não conseguiu se virar em cima disso. A verdade é que a partir dos anos 80, até os anos 80, o PT ainda tinha circuitos de comunicação próprios. Quem conhece a história do PT, como a maioria das pessoas aqui conhece, sabe o que se fazia. Se ia nos centros acadêmicos das universidades, dos colégios, se ia até os pontos de ônibus, se fazia uma comunicação transversal, quase que, né, quase que marginal, porque nós nunca, a mensagem do PT jamais apareceria em jornais, no grande, né, na grande mídia, esse processo todo era feito por outro lado. Mas nos anos 90, nós nos tornamos domesticados. Nos anos 90, nós somos domesticados pela essa comunicação. Nós aprendemos a utilizar a comunicação pelos meios que a burguesia dominava. No início dos anos 2000, nós fomos de novo domesticados. E toda vez que nós tínhamos a possibilidade de transformar a comunicação brasileira, nós não fizemos. Nós aceitamos o domínio da mídia. Quem rompeu com esse domínio é a tecnologia da internet. Aí, só para a gente diminuir um pouco o tamanho do papo, nós não conseguimos e nunca vamos conseguir ter a mesma abrangência de comunicação que os algoritmos dão hoje para a direita. A gente tem que ter isso na cabeça, não há como. Mas nós temos como hackear esses algoritmos, né? E quando eu falo hackear esses algoritmos, eu não estou falando de um hacker efetivo entrar lá, eu estou falando de criarmos técnicas e meios de voltarmos a fazer aquela comunicação
marginal que a gente fazia nos anos 80, quando eu digo marginal, porque era à margem do sistema, tá? Não é marginal no sentido de estar contra a lei, mas era uma comunicação à margem do sistema, como a gente fazia. Tem como fazer isso hoje nas redes também. Existem várias técnicas para isso. Você tem gamificação, você tem memificação, né? Você tem astroturfing, como a gente chama. Você tem várias técnicas para fazer isso, mas a esquerda não conhece essas técnicas, não usa essas técnicas, e as pessoas que estão no processo de comunicação, elas ainda estão voltadas para uma comunicação dos anos 80. Ainda há um preciosismo, né? Esses dias eu estava acompanhando muito esse escândalo do INSS, porque eu trabalhei muito tempo com a CONTAG, e eu sei do trabalho que eles fazem, eu sei da importância que esse trabalho estava tendo, especialmente no Nordeste, a forma como eles estavam conseguindo transformar a formação política em eleição, em voto, era muito legal, e eles foram agora atacados no meio desse escândalo aí colocado. E a nova presidenta da CONTAG contratou uma empresa para fazer a defesa, vamos dizer assim, da CONTAG nas redes. O primeiro produto que a empresa apresentou e que foi ao ar, quando eu olhei, eu digo, gente, isso aqui não é comunicação do século XXI. Um vídeo de quase 45 minutos, em que a presidenta lia todo um texto gigantesco, não tinha contextualização nenhuma, não tinha apelo emocional, não tinha um fracasso completo. Por quê? Porque nós ainda não nos apropriamos dessas técnicas, porque as pessoas que estão nos processos de comunicação da esquerda ainda são pessoas do século XX, que não conseguiram entender como é que as coisas funcionam. Veja a diferença, enquanto a direita tem 10, 15, 20, 30 jovens de 15, 16, 17, 18 anos produzindo peças de comunicação, a gente pega para botar na SECOM um cara que foi marqueteiro dos anos 80, 90. Então, assim, a gente está sempre correndo atrás. Se não bastasse tudo isso, o fascismo, per se, ele faz duas coisas, e é importante a gente entender isso. A primeira coisa, ele desabilita o ator racional da gente. A comunicação é sempre um pacto, é sempre um acordo, a gente tem que entender isso. Eu falo cachorro, eu tenho que ter compactuado, eu tenho que ter pactuado com você antes o que é um cachorro. Porque se eu não fizer isso, não adianta nada eu falar cachorro aqui que você não vai entender. Então, toda a nossa comunicação é um pacto. Dentro desse pacto, nós criamos algumas características. Por exemplo, a gente usa a lógica cartesiana, né? Uma coisa é verdadeira, outra coisa é falsa, as duas coisas não podem ser ao mesmo tempo, há um terceiro excluído. Eu tenho uma série de regras de comunicação que são super claras para nós. E uma das mais importantes é que nós entendemos que uma coisa é boa desde que ela seja racionalmente sustentável. O que é o racionalmente sustentável? É que haja uma correlação entre meios e fins e que essa correlação seja positiva para o sujeito, né? Então, eu vou dizer para os meus trabalhadores para não votarem em Bolsonaro, porque Bolsonaro vai lhes retirar os direitos trabalhistas. Isso foi o que aconteceu. E a esquerda tentou usar exatamente essa comunicação baseada no ator racional. Eu vou dizer para os meus trabalhadores que eles vão perder os direitos trabalhistas, que o gás vai ficar mais caro. Se vocês recordam, na campanha de 2018, o Haddad, nos últimos 10 dias, vamos dizer assim, ouvindo os seus profissionais mais próximos, seus conselheiros mais próximos, né, pensou em lançar uma campanha em que ele colocou um preço no gás. Não, se eu for eleito, o gás vai ficar em tanto. Aquilo não atingiu absolutamente nada, não fez cosquinha. Errado eram os aconselhadores dele naquele momento que não sabiam o que é o fascismo. O fascismo ele desabilita o ator racional. Isso quer dizer que o fascismo pode sim atacar os direitos dos trabalhadores e convencer a eles de que isso é parte do sacrifício que eles precisam fazer por um Brasil melhor. Esse sacrifício não está no ator racional. Se você parar para pensar para os anos 80 e 90, nós ganhávamos os votos de que forma? Conversando com o trabalhador. Hoje não. Porque está desabilitado, é como se fosse uma chave. Eles desligaram a ideia do ator racional. Agora, são valores ideais que estão acima dos valores materiais. Então, Deus, Pátria e Família não é simplesmente uma trindade política enunciada pelo Bolsonaro, mas é a construção de um sentido de discurso que não mais estabelece uma relação do ator racional. Qualquer coisa que você fizer aqui não consegue chegar neles. Ah, mas vai tirar o teu salário, mas é por um Brasil melhor. Ah, mas eu vou aumentar o gás, a gasolina. Não, mas é porque nós vamos ter que fazer isso por um tempo para poder pagar a roubalheira que foi feita pelo PT. E não interessa o argumento que você faça. Isso é característica do fascismo. O fascismo estabelece essa relação. Então, enquanto a gente continuar trabalhando uma comunicação que se baseia na ideia de ator racional, nós vamos perder. Como nós estamos perdendo?
Ah, a SECOM está criando uma campanha para mostrar como a democracia vai perder. Primeiro, porque nós não temos a potência que eles têm de impulsionamento e entrega. Segundo, porque toda a campanha é baseada na ideia do autor racional. Não vai funcionar. Isso foi desabilitado pela estrutura fascista. A segunda coisa que o fascismo criou é a inversão dos tempos históricos. Nos anos 80 e nos anos 90, especialmente nos anos 90, o PT criou todo um sistema de comunicação voltado para o futuro. Vocês lembram das propagandas, né? Era o menino jovem que caminhava, era a gente vendo a pobreza, era as pessoas e no final dizendo, olha, vocês querem um mundo melhor, eu quero um mundo melhor, nós pensamos num mundo melhor. Então, ali, o PT estabeleceu a relação clássica de passado, presente e futuro. O futuro é o meu espectro de interesse, é a vontade que eu tenho de chegar lá, é aquilo que eu quero construir. O fascismo inverte isso. Uma das grandes características do fascismo é isso. Grande parte das pessoas que votam em Bolsonaro, eles não querem um futuro melhor, eles querem um retorno ao passado mistificado que o Bolsonaro criou. Para o Bolsonaro é o regime militar, mas para cada um deles pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois. Aquele momento onde se podia dormir de porta aberta, onde a corrupção não existia, onde os trabalhadores trabalhavam por um salário justo, onde o Brasil crescia. Esse passado nunca existiu, a gente sabe disso. É uma construção mistificada. Mas, por ser uma construção mistificada, ele foi consolidado através de ferramentas de comunicação e ele se tornou o objetivo de mundo de toda essa população. Por isso nós chamamos eles de reacionários, de conservadores e tudo mais, porque eles querem inverter a lógica do tempo. Eles não querem a transformação, eles querem um retorno a esse momento mítico. Enquanto a gente continuar trabalhando uma comunicação que almeja o futuro, nós não vamos conversar com essas pessoas. E aí a gente faz aquilo que a esquerda sempre foi muito boa em fazer. Nós pregamos para os nossos convertidos. Aí sai lá uma campanha de comunicação maravilhosa, protegendo a Janja, e todo mundo lindo, e a gente compartilha nas nossas bolhas, eu recebo, você recebe, o Fenelon passa para mim, eu passo para o Alberto, que passa para o Carlos, passa para o Tadeu, chega na Valdereza, a gente se abraça, canta junto, maravilha, que coisa fantástica. E quando a gente sai dali para tomar uma cerveja, do lado, o garçom nunca recebeu, o cara do Uber nunca viu aquela peça, o outro na tua escola, que você é professor, não sabe nem do que está sendo tratado. Por quê? Porque a gente ficou enclausurado dentro das nossas bolhas, que tem como características a manutenção dessa ideia do ator racional, um materialismo de fato e uma ideia de futuro. E não é assim que a comunicação hoje está se estabelecendo com esses grupos políticos. E aí o que acontece? A gente não entra para conversar com esses caras continuam reificados dentro do processo de comunicação. Por que vocês acham que toda a igreja evangélica, toda ela, de qualquer lugar, a primeira coisa que o pastor diz para as pessoas é: não assistam televisão. Não assistam televisão. Ah, porque esses canais querem te enganar, porque isso não é de Deus. Para quê? Para restringir o canal de comunicação. Venha ouvir e aprender do mundo a partir de mim, que sou o grande enviado, né? A ligação de Deus, e só quero o teu bem, a tua vontade. Eu vou me comunicar contigo através do WhatsApp, um canal nosso, você vai ouvir as minhas notícias. Você está construindo esses limites aqui. Aquilo que é feito de forma algorítmica pelas redes, é feito de forma institucional e pastoral por essas estruturas religiosas que se formam no Brasil, e nós construímos grandes bolhas de comunicação sem dominar efetivamente a tecnologia. E aí tomamos um pau de cima a baixo. Qual é a possibilidade disso mudar em 2026? Eu digo para vocês, hoje nenhuma. Lá em 2023, quando a gente começou o governo, a gente tinha a possibilidade de brigar contra isso. E o caminho era difícil, mas era um caminho que tinha sido estudado, que foi pensado, que foi organizado, que está dentro do que a gente conhece do processo de desnazificação na Europa, especialmente na Europa. Né? Nos Estados Unidos não foi tanto, mas na Europa foi muito forte. Fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos pagam uma quantidade de dinheiro gigantesco para pesquisas, para tentar manter os Estados Unidos livre da doença do fascismo e do comunismo. Eles entendiam que as duas coisas eram a mesma coisa. Então, deveria se construir uma série de conteúdos, uma comunicação específica para literalmente imunizar, era esse o termo que eles usavam, inclusive nos relatórios da CIA, para imunizar a população norte-americana do comunismo e do fascismo, que eles entendiam que era a mesma coisa. A Hannah Arendt escreveu ali as origens do totalitarismo, botou as duas coisas juntas, disse, é o mesmo mal, então como é que nós vamos fazer isso? E aí eles criaram uma série de formas de comunicação para exatamente blindar a população deles em função disso.
E dentre essas formas de comunicação estava exatamente esse processo de restrição. Você só vê determinados indivíduos, você só assiste determinados canais, você só vê determinados âncoras, e eu controlo o processo de comunicação. Os algoritmos fizeram isso, os algoritmos fazem isso no século XXI, o capital fez isso no século XX e no século XIX, as igrejas correm por fora e a esquerda tem o quê? A esquerda não tem absolutamente nenhum plano para se colocar contra isso. Aí vai acontecer como sempre aconteceu. Nós vamos chegar em julho, agosto do ano que vem, vocês todos vão ouvir, e vai estar aquela gritaria. A gente precisa desesperadamente de gente para nos ajudar a impulsionar, porque nós não estamos conseguindo vencer a máquina de comunicação da extrema-direita. É que a máquina de comunicação da extrema-direita está sendo plantada, semeada, molhada há 20 anos. Enquanto a nossa é só pensada 6 meses antes da eleição. E pensar por pessoas que não entendem desse processo de comunicação, que não entendem de tecnologia do século XXI, que não entendem como é que foi feito esse processo histórico. Ou seja, nós já jogamos o jogo errado, com jogadores ruins, começando atrasado, o adversário já tem mais treino, mais condições, mais dinheiro, e de novo nós vamos tomar um pau nisso. Mesmo tendo, no meu entendimento, o maior comunicador vivo do Brasil, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva só perdia, no meu entendimento, em capacidade de comunicação para o Silvio Santos, que esse sim, era um monstro. Mas só para ele, para ninguém mais. Mas mesmo tendo ele, nós não conseguimos efetivamente vencer em 2026 esse processo de comunicação. E aí, gente? Aí eu não sei muito mais para onde a gente vai correr nisso, porque já gastei de lábia tentando explicar para as pessoas, especialmente da esquerda, como é que tem que fazer, o que tem que fazer e tudo mais. Chega uma hora que a gente cansa, que você diz assim, cara, não dá mais, não tem mais o que fazer. Quando você chega na comunicação do Partido dos Trabalhadores e você vê o cara que está lá pensando em comunicação, monta um vídeo de 2,5 minutos, 3 minutos, para tentar falar sobre uma mensagem que ele podia falar em 15 segundos, aí você vê que ele não está entendendo nada de comunicação digital. E a gente fica literalmente perdido nessa confusão toda. Então, eu não sei se vocês queriam que eu desse um panorama Fernando, positivo, aquela... nada vamos, bonito nisso. vamos compreender. E, inclusive, a exposição inicial era para ser um pouco limitada, né? Mas a sua exposição está tão boa e tão, com uma visão de conjunto tão interessante que eu não quis interromper. E eu acho que todo Eu mundo estou está de sem acordo horário aqui, comigo por que isso que eu ninguém... acabei falando demais, desculpa. Não, falou O bem. Eu acho que não suficiente. falou demais, não, porque você tem muita coisa para falar, né? E eu acho que as pessoas, todo mundo, né? Alguém achou que ele falou demais aí? Eu achei que foi muito boa a colocação dele, né? Uma visão geral de comunicação que eu não tinha. Só que realmente é meio deprimente, né? Meio assustadora a coisa que você colocou. Dou toda a razão para você, que é bastante assustador, e a gente poderia debater. Eu tenho alguns questionamentos sobre essa questão, porque eu acho que existe uma imprevisibilidade. É lógico, se a gente faz uma análise lógica e vê a situação, toda a tendência é em função do que você colocou. Mas eu acho que as campanhas, inclusive a campanha de 22, tem um fator de imprevisto, né? Que é através dos movimentos sociais, dos comitês, do Lula mesmo e tudo isso, ela ganhou um entusiasmo e conseguiu, né, avançar, com uma diferença muito pequena em relação ao Bolsonaro, né? Então, foi muito perigosa. Mas eu acho que existe essa questão dessa imprevisibilidade, né? Inclusive, para mim, era desesperante ver como os caras jogavam sujo e a não rebelião do PT para questionar ou do próprio Lula, né, para não se indignar com as questões da forma suja que eles julgavam nas eleições, né? Mas felizmente a gente ganhou, certo? Então eu acho que isso pode acontecer de novo. Eu acho que a situação está bastante confusa a nível nacional e internacional, que muita coisa pode acontecer que possibilite talvez a gente ter uma alternativa, né? Mas realmente é preocupante. Então, a gente podia abrir o debate sobre isso aí, ver quem quer falar, né? Eu só queria perguntar, você conseguiu transmitir com o canal, com o seu canal?
Eu acho que sim. O Fabrício me disse que estava transmitindo. Espero que consiga, sem problema. Se ele tivesse algum problema, ele me avisava. Porque, inclusive, a ideia seria depois transmitir. O Ricardo quer falar? Fala, Ricardo. Não, é só sobre a transmissão. Ele começou a transmitir, estava sem som, depois ficou um pouquinho sem imagem, agora está mais equacionado aqui. Eu só pedi para o Fabrício, porque ele tinha que mudar o título lá, porque ele pôs Fernando Horta na TV Travessia, né? E a transmissão é do canal do Fenelon, né? Ah, Mas, assim, agora está funcionando bem lá a transmissão. Tá. maravilha, Inclusive, a gente pode afinar mais depois isso aí, né? É uma primeira experiência assim, totalmente improvisada que a gente fez, né? De transmitir, a pedido do Fernando. Eu pesquisei aqui, vi que era possível também, e a gente tentou transmitir. E já é muito interessante. E nós vamos ter depois, né, Ricardo, programar, se o Fernando estiver de acordo, né, a live sobre esse mesmo tema no canal Travessia, certo? Com debate e reflexões estratégicas também. Então, a gente pode combinar isso. 2022, Fenelon, você falou da eleição de 2022. 2022 teve você falou da imprevisibilidade, né? Nós tivemos 3 grandes pontos de imprevisibilidade em 2022. O primeiro foi que o PT, de alguma maneira, abraçou esse jogo sujo da comunicação também através da figura do Janones. O Janones, em determinado momento, especialmente no primeiro turno, trabalhou de forma... Quem conhece a campanha sabe do que eu vou dizer. Trabalhou como se fosse um lado B exposto. Que não deveria quer ajudar, ajuda, mas não ajuda junto na campanha, porque o que ele faz não é comunicação. Ah, mas está ajudando? Tá, mas isso a médio e longo prazo nos prejudica. Quando o Janones criou aquelas fake news para dizer que o Nicolas Chupetin era gay, criou um vídeo com um filme gay de um outro rapaz, dizendo que era o cara. Aquilo ali, num primeiro momento viralizou, num segundo momento foi parar em todas as missas das igrejas evangélicas no Brasil. E o pastor dizendo para os fiéis que aquilo ali era a demonstração da esquerda. Veja o que é a esquerda. A esquerda é mentira. A esquerda... Ou seja, o tiro saiu pela culatra. Por sorte, no início do segundo turno, quando o Janones tentou tomar a campanha de assalto, os níveis de rejeição do presidente Lula foram lá em cima, nos primeiros 3 ou 4 dias. E aí, eu acho que foi o Rui Falcão, alguém tomou uma decisão dizendo, não, afasta, porque senão não vai funcionar. Mas ali teve, na campanha de 2022, foi o que você comentou. O PT resolveu abraçar o tipo de comunicação marginal que a gente fazia antes. De novo, reforço aqui, eu falo marginal porque é a margem do sistema de comunicação, não porque é uma comunicação ilegal. Seja através dos territórios, né, dos comitês de luta que estavam estabelecidos, seja porque a militância do PT, que sempre foi muito ativa, foi para as redes do jeito que dava, da forma como funcionou. E um terceiro ponto que a gente tem que entender, que não vai ter agora, é que Bolsonaro matou 400 mil pessoas na pandemia. Se você coloca esse dado, você imaginar a votação que ele teve, é um absurdo. Porque ele matou... Morreram 700 mil pessoas no Brasil da pandemia. 300 mil estava dentro da média do que os outros países perdeu. Então, o Brasil, fazendo a melhor gestão possível, se nós pegarmos a média dos outros países, nós íamos ter perdido 300 mil pessoas. Nós perdemos 700 mil. Então, 400 mil pessoas foram mortas definitivamente por decisões do Bolsonaro. E isso impactou absurdamente em grandes cidades, como, por exemplo, São Paulo. Não tem uma pessoa em São Paulo que não tenha um conhecido, um parente, um amigo que morreu de Covid. Tanto é que o Lula ganha na cidade de São Paulo. Assim como vai ganhar, por exemplo, na capital de Santa Catarina, que foi uma coisa impressionante, por conta exatamente dessa mortandade que o Bolsonaro cometeu. Só que isso não vai ter em 2026. Então, eu acho muito difícil que a gente consiga refazer aquele cenário. Eu tenho dúvidas. Agora, pode acontecer, né, Fenelon? Como você disse, o imprevisto pode acontecer. Tendo Lula no time, você pode sempre ter uma hora que o cara dá uma volta, faça isso aqui, acolá e consiga funcionar. Mas a tendência é que a gente apanhe de novo nas redes e que tenha uma vitória apertadinha se a gente conseguir.
Então vamos. Quem quer falar alguma coisa aí? Eu acho que é interessante. Não vou contrapor o que você falou, nem comentar, né? Estou de acordo, mas acho que tem possibilidade de ter alguma coisa que possa puxar vamos dizer, carta da manga. Eu falei que não ia falar, já começo a falar, né? Carta da manga, que a gente possa criar esse imprevisto, não ser tão imprevisto assim, né? Eu acho que tem algumas pontas que a gente não puxou, que a esquerda não puxou e que poderia puxar, né? Uma das coisas que aconteceu, Fenelon, agora na eleição de 2024, né, como é que a gente barrou o Pablo Marçal em São Paulo? O Pablo Marçal era para ter ganho aquela eleição. Como é que ele foi barrado? Ele foi barrado via justiça eleitoral, porque a elite brasileira, especialmente a elite de São Paulo, se deu conta de que ele estava roubando a eleição, encontrando brechas na estrutura de legislação. Ele fazia impulsionamentos ilegais, tomava multa de 10 mil reais, 15 mil reais, só que o que ele recebia das redes pela viralização dos conteúdos dele era 50, 60, 70 vezes o valor da multa. Então, na realidade, a multa incentivava ele a continuar delinquindo. E aí chegou num determinado momento que o Tribunal de Justiça de São Paulo fechou as redes dele. Ainda assim, ele tinha redes reservas, porque esses caras trabalham de forma profissional, só que as redes reservas dele tinham uma perda de 30%, 40% de alcance. E com isso conseguiram segurar ele, mas ele quase passou para um segundo turno. Né? Então, o que se fez ali? Ali se construiu, literalmente, um controle das elites brasileiras sobre o Pablo Marçal, que era esse modelo. A pergunta que eu vou fazer é: esse mesmo controle vai acontecer em 2026? Porque em 2026 eles vêm com a mesma técnica. O Pablo Marçal mostrou como é que se faz. A gente vai ter essa benesse, vamos dizer assim, do judiciário brasileiro, desde o início? Porque quando o judiciário lavou a mão, que foi a eleição de 2018, não sei se vocês lembram, termina a eleição de 2018, a Carmen Lúcia e a Rosa Weber, que eram a presidente e a vice do Tribunal Superior Eleitoral, fazem uma live no domingo para dizer que aquela tinha sido a eleição mais justa que elas já tinham visto na face da Terra. Na segunda-feira, aliás, na segunda-feira não, isso que na virada do primeiro para o segundo turno, a Folha de São Paulo tinha dado aquele furo de que o Bolsonaro estava fazendo impulsionamentos ilegais. Elas simplesmente fingiram que isso não existiu, lavaram as mãos e jogaram o Brasil na estrutura fascista. Pressionado pelo Alexandre de Moraes, com toda uma construção de ataque da legislação, a gente conseguiu dar uma segurada. Mas ele também não proibiu. Agora, como é que vai ser 2026? Vai ser livre de novo? Nós vamos perder. Fenelon? Não, eu vou deixar para vocês responderem. Eu vou Eu fico preocupado. Eu estou sendo ouvida? Tá, Então, eu gostaria de falar, sim. pode falar. Então, Fenelon, foi muito boa a aula que a gente recebeu agora sobre a comunicação novos tempos. E o que me impressionou que o Fernando fez uma radiografia completa de tudo que eu, como profissional de jornalismo, do jornalismo tradicional, vivi na década de 80, 90, 2000 e na transição recente dessa loucura de internet. Hoje, a gente vê que o jornalismo, de certa forma, o jornalismo tradicional, de certa forma, acabou, né? Acabou, está enterrado, não existe mais. O diploma de jornalista não tem mais um significado, é uma peça retórica da comunicação, porque hoje qualquer cidadão é um cidadão conectado e qualquer cidadão faz o papel de jornalista. Ele está ali à frente da polícia, à frente vê um acidente, ele posta a foto viraliza, e ele é um jornalista em potencial. Ele é o trabalho que a gente fazia, eu particularmente, como era do Jornal do Brasil, do Globo, mas principalmente do Jornal do Brasil, lá atrás, a gente sentava em frente de um armário que tinha arquivo de jornais de 1 ano e até 2 anos, sentava no chão e ia pesquisar
notícia de 6, 8, um ano, um mês atrás, para fazer uma memória do jornalismo. Hoje, você vai no Google, os jornalistas recentes, meninos que toda hora postam no G1, no UOL, em toda a informação. Hoje, ele vai ali no Google, pega a informação, reproduz, quando não é ajudado pelo site GPT para fazer um conteúdo para ele postar. Então, hoje, realmente é outra realidade, e o que a gente vê é que realmente a gente está à esquerda, está totalmente superada nessa questão de comunicação, igual você disse. Como furar essa bolha é um mistério ainda para a esquerda. Por quê? Primeiro, atrás das big techs, né? Com todo o poder de comunicação, com todo o poder de manipular e de centralizar a informação, e a gente na periferia, a gente vive pegando migalhas. Eu sempre disse que a migalha da comunicação hoje, nós somos os mendigos de Lázaro. A gente pega migalha de comunicação, porque a gente não tem como penetrar nessa bolha. Ao mesmo tempo, as lideranças de esquerda, as lideranças do PT, ignoram, talvez para manter o poder, ignoram que tem outras saídas para a gente se comunicar e para a gente virar o jogo, né? Então, não adianta, eu acho, essa coisa toda hora, Lula vai controlar a Big Tech, o debate do Trump, o Trump está perseguindo o Brasil e o judiciário por causa de Big Tech, mas a gente tem que furar essa bolha, mas embaixo tem que arranjar formas de fuga e de penetração nesse universo fechado da comunicação da direita. Então, era só isso. Eu queria que o Fernando comentasse o que a gente vai fazer para furar essa bolha. Tem uma coisa que eu poderia colocar, Valdir, vou colocar porque aí, se o Fernando for responder a você, ele pode falar também. A questão do imperialismo, nacionalismo, esse sentimento nacional e tudo isso é um pouco racional ainda, né? Esses ataques que nós estamos sofrendo agora. O que pode ter de potencial para isso, para furar essa bolha? Vamos lá, são duas perguntas diferentes, né? A primeira a gente tem pouco tempo para fazer tudo o que tem que fazer, tá? Se você me perguntasse assim, o que nós temos que fazer agora, né, para começar, a Valderez tocou nesse assunto, para a gente ter alguma chance. São 3 caminhos que nós precisamos agir. O primeiro, nós precisamos construir as nossas redes digitais. Gente, construir rede digital é como construir cano de casa, né? Se você quiser que a água passe, você precisa construir o cano. Se você não construir o cano, você pode ter a maior quantidade de água possível de um lado, que ela não vai passar para o outro lado. Você vai fazer uma molhaçada e não vai levar água para lá. Então, nós precisamos construir as nossas redes digitais. Redes digitais são construídas de 2 formas, ou com dinheiro ou com tempo. A direita, a extrema-direita, teve os 2. Ela está desde 2008 criando essas redes, e eu estudei esse mapeamento, eu fui ver como é que foi feito nos Estados Unidos, como é que organizou, e ela tem dinheiro. Porque chega próximo da eleição, você tem um empresário que vai lá e larga R$500 milhão na mão do Bolsonaro para o Bolsonaro gastar em impulsionamento. Nós não temos as duas coisas. Nós devíamos ter começado em 2023 a construir. Depois, nós devíamos ter feito a SECOM e irrigar um ecossistema de comunicação autônomo no Brasil. E quando a gente fala ecossistema, a palavra importa aqui. Ecossistema é um conjunto de comunicação em que há espaço, vida saudável para todos os sujeitos naquele processo. Desde o Felipe Neto, lá em cima, milionário, até a menina no interior do Acre que está fazendo o trabalho, né, de divulgação, porque ela está no primeiro semestre de biologia. Todo esse conjunto de comunicadores tem que ser tratado da mesma maneira. A todos eles tem que ser dado condições de viver do seu processo de comunicação. O que a SECOM fez? A SECOM pegou o dinheiro e deu para a Globo. A gente pegava ali os valores de inversão
que a Secom estava fazendo, ela estava investindo na Globo. Ou seja, não fizemos o que tinha que ter sido feito. Tem que fazer urgente a partir de agora. Se alguém pudesse sacudir o cara da Secom, sacode ele, assim, vem cá, ouve isso que está colocado aqui. É preciso começar a construir as redes de comunicação agora, e nós já estamos atrasados. Já não sei se dá tempo. Como é que faz isso? Tem várias ferramentas para fazer isso. Presencial, com aplicativo, com utilização de capital simbólico, com utilização, sim, de correntes financeiras. Eu fui estudar, só para dar uma ideia para vocês. 2018 sai a crise. Eu vou abrir um parênteses rapidinho. 2008 sai a crise que destrói a economia nacional, a economia mundial, todo mundo sabe disso. A partir dali, a grande elite capitalista do mundo se reúne e descobre o seguinte: olha, a gente tem que fazer alguma coisa porque as pessoas estão começando a se perguntar se o capitalismo tem futuro. O New York Times começou a publicar artigos perguntando: o neoliberalismo ainda é uma solução? Precisamos transformar... Então, não precisamos agir aqui. Porque se nós perder a confiança das pessoas, ferrou. Então, o que eles fizeram? Eles construíram um conjunto de think tanks, eles chamaram de think tanks. O que eram think tanks? São associações de pensadores que são capazes de falar, escrever com uma chancela científica. Cada um desses think tanks começou a buscar financiamento, porque daí você irriga esse sistema com dinheiro. Esses financiamentos foram sendo dados via mercado àqueles que eram melhores comunicadores. Esses caras começaram a se organizar nos Estados Unidos e começaram a enfiar dinheiro no Brasil. Aí você tem um think tank específico que eu estudei em detalhe, que é o Students for Liberty nos Estados Unidos. Eu fui ver quanto eles ganharam, de quem eles ganharam, qual foi o ano que eles tiveram mais dinheiro, onde é que eles investiram, o que eles diziam, como é que eles diziam, o que... Aí o Students for Liberty, sabe o que se transformou no Brasil? No MBL. Você vai pegar exatamente as reuniões do Students for Liberty nos Estados Unidos, você vai ver Kim Kataguiri, você vai ver Mamãe Falei lá nas fotos, como gurizinho, vestido de terno e gravata, assistindo palestra em hotel 5 estrelas, com tudo pago pelos Estados Unidos. Volta com os olhos desse tamanho e resolve montar um sistema aqui no Brasil, e os caras botam dinheiro. Aí eu fui tentar entender quanto de dinheiro eles tinham botado aqui, porque eu pensei, não, os caras gastaram milhões de dólares aqui no Brasil para fazer esse sistema de comunicação aqui no Brasil. Porra nenhuma! Sabe o que eles fizeram? Eles, durante 15 anos, criaram o prêmio de melhor comunicador liberal no Brasil. Você sabia desse prêmio, Valderez? Você sabia, Ricardo? Você sabia, Carlos? Não, nenhum de nós soube. Porque isso foi feito na bolha deles. Todo ano. Eles entregavam $2.000, eram 6 categorias: melhor site liberal, melhor comunicador liberal, melhor conteúdo liberal, melhor não sei o que liberal. Todo ano eles davam um prêmio $2.000 para cada uma dessas categorias, mais uma viagem para os Estados Unidos com tudo pago, hotel durante uma semana para assistir o determinado evento onde eles vão ajustar as comunicações deles e explicar para as crianças o que as crianças têm que repetir nas redes. O que aconteceu? Se criou no Brasil uma quantidade brutal de ramificações de um monte de gente produzindo conteúdo para lutar por esses $2.000. Porque $2.000 para um sistema de comunicação é ridículo. Agora, $2.000 para um bando de jovens de 15, 16 anos, porra! Eles gastaram perto de $500 mil, se somar tudo, ao longo de 10 anos no Brasil. E criaram um puta de um sistema de comunicação. E nós, na esquerda, não conseguimos fazer isso. E eu, quando o presidente Lula foi eleito, eu disse abertamente: olha, nós temos o maior capital político simbólico da América Latina. Jovens do mundo inteiro querem conhecer Luiz Inácio Lula da Silva. Nós não precisamos dar dinheiro. Nós precisamos construir um sistema de comunicação que faça os jovens reproduzirem a mensagem da democracia, da inclusão, da luta contra a desigualdade, e no final do ano fazer um grande evento, um concurso, onde eles ganham a viagem para vir para Brasília, para passar uma semana com o presidente. Você já imaginou se nós tivéssemos feito isso durante 3 anos? Nunca fizemos. Eles fizeram. Bolsonaro pegou esse sistema e azeitou esse sistema. Lembra das lives do Bolsonaro? Bolsonaro ia lá, trazia um jovem de Pernambuco, trazia um outro do Paraná, trazia um outro do Rio de Janeiro. Bolsonaro tinha, sei lá, 5, 6 milhões de inscritos na conta dele, chegava na live e dizia assim: se inscreva no canal do fulano, hein? Quando ele diz isso, o canal do fulano, que tinha 2.000 pessoas, no dia seguinte tem 32 mil pessoas. E a plataforma que pagava para ele R$150 por mês, que ele não conseguia pagar nem a conta de luz, de repente começa a pagar 1.500, 2.000, e esse guri começa a viver dessa situação. O que o Bolsonaro fazia? O que custou para o Bolsonaro isso? Nada! Chamar o cara lá, botar o cara lá, botar o cara na live e dizer: se inscreva no canal. O que nós fizemos?
que nós fizemos? Nós contratamos a Cissa Guimarães e botamos o Uchoa para fazer entrevista com o Lula. Você está vendo o tamanho da diferença, do absurdo que a gente fez? Com o dinheiro que nós pagamos para a Cissa Guimarães e para o Uchoa, eu monto um sistema de comunicação com jovens do Brasil em 2 anos. Primeira coisa é compor imediatamente os dutos de comunicação digital do Brasil. Tem várias ferramentas para fazer isso. Eu mesmo já falei para a presidenta Gleisi, enquanto era presidente do PT, 2 vezes, dizendo para ela, eu monto isso. Eu preciso de tanto de tempo, eu preciso de tanto de recurso, eu preciso de tanta situação. Eu monto isso. Nunca quiseram. E a gente sabe por que não querem. Não querem porque a gente sabe quem é que continua ganhando para fazer a assessoria de comunicação do Partido dos Trabalhadores. A gente sabe quem são as empresas, como é que continua, quem são os caras, a gente sabe de tudo isso. Então não querem fazer. Só que é o seguinte, estão colocando em risco a minha vida, a sua vida, o nosso futuro por causa dessa palhaçada. Chegou um momento que eu disse assim, quer saber? Faz o seguinte, continuem com as empresas, só me deixa fazer isso aqui, porque vocês vão perder a eleição porque não sabem fazer isso aqui. Então, a primeira coisa é fazer isso. A segunda coisa, construir uma enorme base de apoio simbólica na sociedade. Quem não tem cão, caça com o gato. Nós não temos as redes, então eu preciso de redes emprestadas. Eu preciso do Felipe Neto, eu preciso da Zezé Mota, eu preciso do Chico Buarque, eu preciso de uma rede, pelos meus cálculos, de uma rede de 2 a 3 mil artistas engajados, espalhados pelo território, produzindo conteúdo de forma integrada. Não é assim, Chico, grava um videozinho para mim aí de 5 segundos dizendo que você me apoia. Não, não é assim que funcionam as redes. É assim, Chico, é o seguinte, ó, eu preciso de você de 30 vídeos de 15 segundos, pode ser? Eu vou mandar o meu pessoal aí contigo, nós vamos passar 4 horas, nós vamos gravar as 4 horas, não te incomodo mais. E depois, Chico, eu vou fazer um cronograma, e toda vez que eu lançar um conteúdo, eu quero que você replique nas suas redes, pode ser? Quem é o responsável pelas suas redes, Chico? Ah, é o fulano, eu vou entrar em contato com ele, aí pego o telefone com ele e diz assim, Ricardo, você é o responsável pelas redes do Chico? Sou. Então tá, eu acertei com o Chico o seguinte, eu vou fazer 40 disparos de tanto em tanto tempo, nos dias tais e tais, no horário tal e tal, e eu preciso que você impulsione. Pode ser? Ah, já falou com o Chico? Falei. Tá, então vamos fazer. Pronto. Só que isso custa dinheiro ou custa capital político. Se eu for pedir para o Chico não vai fazer. Se o presidente Lula pegar o telefone, faz. Agora, eu estou falando do Chico Buarque. Nós vamos ter que descer nas camadas de comunicação. Eu vou pegar o comunicador que tem 6 milhões de seguidores, depois eu vou pegar o outro que tem 2, que tem 4. Eu vou montar essa rede. Até o cara que está lá embaixo, que tem 2 mil. Porque quando eu monto essa rede, aí eu tenho sinergia nesse processo. Aí eu consigo efetivamente fazer essa transformação. Senão, não tem como. E a terceira coisa que nós temos que fazer para ontem, porque é o seguinte, o estrago da desinformação da extrema-direita é gigante. Não tem como a gente evitar, tá? É como uma bomba atômica. Jogou, não tem o que a gente fazer. Ah, vamos regular as Big Tech. Não vai regular porra nenhuma. Aliás, chega a ser uma palhaçada quem conhece de tecnologia, como eu conheço, como outras pessoas conhecem, ouvir o discurso do STF. Só para você ter uma ideia, eu fiz os cálculos aqui. Eu acho que eu já falei na live anterior para vocês, né? Eu vou pegar aqui o documento que eu tô para publicar esse documento aqui. Mas tem um cálculo aqui que chama a atenção, que eu fui fazer, tá? Deixa eu pegar aqui, é rapidinho. Só para você ter uma ideia, a cada segundo são produzidos quase 50 anos de vídeo de informação na internet. Você pega tudo que as pessoas colocam na internet, o mundo inteiro coloca na internet, vídeo, texto, som, né? Transforma como se a gente pudesse transformar tudo num grande vídeo em 4K, pega isso em tamanho de memória, e cada segundo é colocado dentro das redes, o mundo inteiro coloca dentro das redes 50 anos de conteúdo. Como é que você vai analisar analogicamente esse conteúdo para buscar fake news? Me explica. Me explica, você não dá conta, você não consegue dar conta da potência que é a capacidade de produção de conteúdo na era digital, você não dá conta. Agora, você vai dizer, bom, então estamos ferrados, filho, não tem o que a gente fazer? Claro que tem. Quando a gente começa a ser educado, todo mundo passou por isso, em todos os momentos da história,
os nossos pais nos educavam para o mundo. O que é educar para o mundo? Educar para o mundo é um conjunto de conhecimentos específicos que a pessoa tem para lidar com as situações que ela não conhece. Esse conjunto de conhecimentos a gente chama de letramento hoje. Eu tenho letramento informacional, eu tenho letramento digital, eu tenho letramento social, eu tenho letramento de violência. Nós estamos fazendo letramento de violência com as mulheres, para que as mulheres aprendam o que é violência que elas sofriam e que elas nunca tinham detectado. Quando a gente vai fazer nos colégios, por exemplo, educação sexual, o que a gente está fazendo? A gente está dando letramento para a pessoa, a gente está ensinando para as meninas, olha, esse negócio aqui que você sempre achou que foi normal, na realidade não é, isso é crime. Como eu não tenho como controlar as redes, o que eu tenho que fazer? O que os nossos pais nos faziam quando a gente era pequeno. O pai da gente nunca chegou para a gente e disse, olha, eu preciso que você não vá isso, isso. Não, ele nunca deu casos específicos para a gente controlar. Ele nos deu parâmetros normais. E a gente aprendeu a se virar com a violência do mundo. Nós precisamos fazer letramento digital e informacional na nossa população inteira. E isso num período velocíssimo. E não é só nas crianças, porque quando eu falo letramento, parece que são as crianças. Não são, Feneu. As crianças, inclusive, quando nascidas já no mundo digital, elas são mais resistentes a fake news do que pessoas de 30, 40, 50 anos. Porque elas já são nascidas nesse mundo. Nós precisamos fazer esse letramento digital na população, para que a população faça a seleção do que é mentira e do que é verdade. Para que eu não precise ficar o tempo inteiro nas redes em desespero, como os nossos pais não precisavam ficar o tempo inteiro em desespero. Passava uma série de informações para você, ensinava algumas coisas e te jogava no mundo, e você voltava para casa. É isso, nós precisamos fazer a população brasileira, abre aspas, voltar para casa. E isso é um enorme processo de letramento digital e informacional. Isso vai diminuir a violência digital, vai diminuir o bullying digital, vai diminuir os golpes que as pessoas de 30, 40 e 50 anos estão tomando. Hoje mesmo estava lendo uma notícia de um cara que tomou um golpe de R$ 1,5 milhão de uma falsa corretora de investimentos. Por que ele tomou esse golpe? Porque era um golpe digital. E por que ele cai? Porque ele não tem letramento nenhum. O mundo digital, gente, não é apenas uma nova forma de comunicação. É todo um mundo novo, uma parte da existência humana que de repente apareceu na nossa frente. E a imensa maioria das pessoas não sabe lidar com ele. E aí os espertos estão usando esse espaço de violência. Nós temos que fazer isso. Porque sem esse letramento digital e informacional, não tem como controlar fake news. Não tem como controlar. Então, a única forma possível é um investimento maciço em educação. Educação popular, educação digital e transformar os currículos dos nossos jovens para o século XXI. Aí você olha para o MEC. Aí você olha para o MEC e você entende o meu desespero, porque você vê um deserto de ideias. Aliás, não é. O MEC está construindo uma educação que forma fácil em São Paulo, mas nos outros lugares do Brasil vai se formar da mesma forma. Educação financeira, empreendedorismo. Pelo amor de Deus, cara. Não, as pessoas estão brincando. Bolo de rolo, ser presidente, próxima, do jeito que está, não vai funcionar. Nós não estamos dando condições para os nossos alunos, as nossas crianças, minimamente entenderem o que é o século XXI. Eles saem completamente despreparados da escola para o mundo que eles estão vivendo. Isso está terminando como? Em violência, está terminando em suicídio, está terminando num conjunto de jovens completamente dissociados da realidade. E quem é que ganha com isso? A extrema-direita, que capta esses caras com esse discurso que quiseram vai ele ser homem. E aí você tem esses incels, que é assim que eles vivem, um grupo de jovens absurdos que têm ódio de mulher, por quê? Porque foram ensinados que as mulheres são um espectro de aproveitamento. O fascismo mostra que a mulher tem que ser mãe. E aí nós perdemos essa batalha para esses jovens. Por quê? Porque a gente não trabalha educação, não trabalha com cultura de forma sinérgica nesse processo. Daí começa a trabalhar técnica de comunicação. Não dá mais para você construir vídeos de 15 minutos para discutir
a gente, pela nossa rede, e impulsioná-las, a gente vai perder muito feio em 2026. Ei, Fernando? Gleice? Gleice. Tá, pode falar, Gleice. Então, eu faço parte de um grupo que a gente criou um baralho no governo Lula, né, e os desfeitos atuais né? Então, a gente sentava, eu sentava numa mesa, levava uma mesinha para uma parada de ônibus e chamava as pessoas para elas verem o futuro delas, né? Então, eu pedia para elas escolherem uma carta e eu lia aquela carta para ela e perguntava assim: e aí, você sabe, assim, os desmandos de um comparando com o outro, né? Então, no final das contas, né, a gente acabava ganhando, a gente da esquerda ganhava, porque os feitos do governo Lula eram bem maiores que os desfeitos do governo Bolsonaro. Só que, hoje em dia, a gente já não pode mais trabalhar dessa forma, né? O nosso baralho, porque as pessoas nem param para falar com a gente, né? Então, eu queria uma consultoria do Fernando, como é que a gente pode fazer para atrair essas pessoas, e a gente tem uma ideia, né? Ao invés de lançar o baralho outra vez, a gente chegaria com uma pergunta: isso é bom para quem? Entendeu? Isso é bom Genial, para Gleice. quem? Genial o que vocês fizeram. O que vocês fizeram? Vocês pegaram uma referência cultural constante na população brasileira, que é o baralho, que todo mundo conhece, que ninguém se sente ameaçado, construíram um conjunto simbólico de sentidos, ou seja, o baralho conversa com as pessoas, e foram a campo fazer isso. Agora eu te pergunto o seguinte: por que isso não virou... por que o PT não imprimiu 1 milhão desses baralhos? Por que não criou... Olha, a gente gastou o nosso dinheiro, a gente construiu a nossa Não, gráfica. por que não colocou gráfica isso em forma digital? Por que não colocou exatamente esses processos em forma digital? Por que não construiu vídeos disso, de dois ou três baralhos? Gente, vamos ver isso aqui. Entendeu? Por que a gente não fez? Porque não interessa, porque a comunicação do PT continua sendo hierarquizada. De cima para baixo, meia dúzia de indivíduos que acham que sabem das coisas, definindo o que se deve fazer. Mas Fernando, a gente faz tudo isso, é um trabalho de formiguinha, a gente não tem apoio de ninguém. Mas aí que tá, Gleice. Olha só, em 2018, eu moro aqui no Jardim Botânico, em Brasília, né? Em 2018, eu ia levar o meu filho no colégio e ele ficava relativamente perto da minha casa, então eu ia a pé. E, cara, eu saía 7 horas, ele entrava no colégio 7h30, eu saía 7 horas de casa, em todos os postes, das 4 quadras da minha casa até o colégio, em todos os postes estava colado cartaz do Bolsonaro. Em todos os postes. Aí no primeiro dia eu fui tirando. Tirei os cartazes. No segundo dia eu voltei e estavam os cartazes lá. Aí eu tirei de novo. No terceiro dia eu voltei e estavam os cartazes lá. Eu digo, não, para um pouquinho, eu tenho que entender o que é isso. Aí eu fui descobrir, o Bolsonaro tinha disponibilizado uma arte nas redes. As crianças imprimiam nas suas casas. E tinha um conjunto de 3 gurias que levantavam todo dia, imprimiam com o dinheiro do pai, 50 cópias, levantavam todo dia colando. E eu ia tirando. Sabe quanto é que eu ia vencer isso? Nunca. Agora, por que o Bolsonaro fez isso? Porque o Bolsonaro transformou a comunicação em uma comunicação de baixo para cima. Ele pegou isso. Quando é que o PT fez isso? Nunca. O PT faz a campanha e manda você reproduzir. O que ele faz? O que a gente aprendeu a fazer com a militância? Vem fazer bandeiraço. Não, para aí. Bandeiraço é coisa de peão. Eu vou ficar lá balançando a bandeira, eu não penso, eu não ajo, nem nada. É isso. Agora, essas ideias que vocês tiveram, Gleice, e que outras pessoas tiveram, não chega lá em cima nunca. Fernando, Então, só um instantinho, Fenelon, é que eu queria que você me desse uma ideia. Como é que a gente pode fazer isso para
chegar a mais pessoas, entendeu? Porque do jeito que a gente fazia, eu acho que a gente não consegue mais parar as pessoas na rua, nem que seja nessa brincadeira assim, entendeu? Vai E ficando cada aí, vez mais. Mas assim, ainda tem espaço, Gleice. Algumas pessoas, ou para alguns grupos, o baralho segue funcionando. Você só tem que descobrir onde. Não necessariamente nas ruas, mas onde esse sistema ainda funciona. Para outros grupos, por isso que a gente tem uma comunicação hoje segmentada. Para cada grupo social, em cada espaço, eu tenho uma estratégia de comunicação específica. E isso só pode ser feito por quê? Porque a gente tem comunicação digital. Porque nos anos 90, a nossa comunicação era analógica. Então, eu tinha que imprimir santinho, eu tinha que imprimir panfleto. Então, eu tinha toda uma técnica para pensar como é que eu posso fazer um panfleto para o Brasil inteiro. Ou, no máximo, 2 panfletos, ou 3 panfletos. Para a campanha era muito rica, você tinha 10 panfletos. Mas tinha que atender o Brasil inteiro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu posso fazer campanhas de comunicação segmentada para cada grupo, para cada espaço, para cada local. Agora, eu preciso que a comunicação seja invertida, de baixo para cima. Senão, eu nunca vou conseguir atingir o espaço que o mundo digital atinge. Fernando, Iglesias, eu acho que você falou que nunca foi feito isso assim pelo PT. Pelo menos oficialmente talvez não tenha sido feito, mas espontaneamente foi feito, entende? Eu não sei se você lembra da campanha de 89 ou anterior, né? Ou no movimento político geral da esquerda, tinha muito iniciativas próprias de grupos, pequenos grupos. A gente produzia panfleto, sim, com mimeógrafo álcool, mimeógrafo tinta ou de outra coisa. Bandeirinhas do PT, nós cansamos de fazer não, bandeirinhas. mas você não entendeu, Fenelon. Eu disse que o PT ele não apoia a gente com grana. A gente Não, tira. é justamente isso que eu estou falando, Gleice. Eu estou falando na origem dos movimentos sociais, ou seja, na origem do PT e nos movimentos Era sociais assim. do PT e tudo, era assim. Era Depois comunicação invertida, perdeu. de baixo para A cima. gente comprava tecido, em 89, nós comprávamos tecido vermelho, pintava uma bandeira branca, a gente pintava com tinta as bandeiras e saía todo mundo, as crianças participando, todo mundo participando. Essa questão da participação foi tirada. O próprio PT. Em Porto Alegre, Fenelon, eu vivi em Porto Alegre. Em Porto Alegre, os caras faziam bottom, tinha gente que comprava máquina de bottom, lembra? Aí criava os bottoms em casa, imprimia 10, 15 bottoms e ia vender no parque a R$ 5, R$ 6, R$ 7 o bottom. Ainda dizia para a pessoa: eu estou cobrando caro porque sou eu que estou fazendo, mas é para uma. E as pessoas Perdão, Fenelon, Laura Lima está com a mão Não, levantada. eu ia falar, interromper, falar para a Lima ok. falar. Obrigado, Tadeu. Foi bom você ter colocado aí. Eu estava só esperando terminar aí. Laura, vamos falar, Laura. Boa noite. Eu primeiro quero falar para a Gleice que eu admiro você, viu, Gleice? Porque esse baralho ficou famoso na eleição passada. E, inclusive, a gente ficou procurando como fazer o baralho. Enfim, algumas pessoas se reuniram, vamos imprimir, mas nem deu tempo, porque eu já estava mais para o final da campanha. E foi um movimento muito legal e que, enfim, podia ter dado mais certo se tivesse tido apoio, né? Mas eu queria falar um pouco sobre isso que o Fenelon estava falando, porque, e aí eu queria ouvir também o Horta, porque o que eu sinto que eu sou uma militante muito nova, né? Essas campanhas todas que vocês estão contando como era, eu me envolvia como eleitora, simplesmente. Eu era uma pessoa que votava na esquerda, mas que não militava. E entrei nesse movimento muito recentemente. Então, não tenho essa experiência. Mas eu sentia, nas campanhas anteriores, essa gana, sabe, da militância. Eu sentia um desejo concreto de fazer uma transformação, né? Talvez, enfim, eu acho que eu lembro muito quando o Lula foi eleito a primeira vez, e eu lembro demais do movimento da minha família e de todo mundo. E é isso, eu acho que a gente fala um pouco de vez em quando aqui nesse canal mesmo, ou quando a gente se encontra, da questão da utopia, né? Das pessoas terem perdido um pouco essa condição, talvez mesmo por conta dessa dominação, né? A gente fez um evento, até o Horta, eu senti que você não está lá, Horta, porque foi muito bom com o Aldo Arantes, um evento sobre essa questão da guerra cultural, do domínio das mentes, né? Que é um livro que ele escreveu,
E eu acho que essa falta dessa gana que eu estou falando, né, desse comprar uma ideia e correr atrás dela, né, para tornar verdade, é isso que eu sinto falta, sabe? A gente fica rebolando, assim, eu fico... quem me conhece sabe, eu fico desesperada buscando formas de mobilizar as pessoas, de atrair as pessoas para o movimento, sabe? E é desesperador, porque você não consegue fazer isso. E aí eu fico pensando, o que a gente faz, né? E queria te ouvir, Horta, porque tem essa questão da comunicação, da forma, talvez um procedimento, né, para fazer tecnicamente, né? Mas como é que faz a transformação interna nas pessoas? Eu não sei, isso para mim é o que mais desespera, porque por mais que você tenha as ferramentas, que você crie possibilidades, crie baralhos, sabe, ideias maravilhosas. Você tocou num ponto agora que é essencial. Você tocou num ponto essencial. Comunicação é tudo, tá? Até o final do século XX, a gente achava que a comunicação era só uma forma de transmitir informação. A partir do século XX, as novas teorias pós-modernas mostraram que comunicação, o discurso cria realidades, né? Então, quando você começa a entender que o discurso não é simplesmente uma tradução das coisas que as pessoas falam, mas que o discurso cria realidades, você começa a entender que a comunicação tem um outro papel, né? Eu tenho lá um muro, esse muro pode ser pichado e eu achar que esse muro é a demonstração do quanto ele me contém, mas eu também posso achar que ele é um muro remanescente do rei dos judeus no século não sei o quê. As pessoas vão lá e colocam um papelzinho na porra do muro, acreditando que aquilo vai mudar. Veja, qual é a diferença? Materialmente é o mesmo muro. Agora, por que uns eu picho, por que outros eu quero derrubar, por que outros eu quero escalar, por que uns são sagrados? Porque existe um processo de comunicação, existe um processo de sacralização, dessacralização, humanização, desumanização, existe uma construção simbólica sobre aquilo. E aí a Laura dá uma porrada, um gigante em todos nós. A gente tem que entender o seguinte, nós, entre algum momento entre os anos 2000 e os anos 2010, a esquerda perdeu o rótulo de transformadora. Nós não conseguimos mais explicar para as pessoas que nós queremos transformar o mundo, porque as nossas ações não transformam o mundo. Porque a gente está do lado do Arthur Lira, porque a gente está fazendo conchavo para fazer governabilidade com o fulano de tal, com o Beltrano, que é do Centrão. Como é que eu chego para um eleitor médio que não entende porra nenhuma de política e digo para ele, não, vem cá, meu amigo, tu tem que entender o seguinte, há uma correlação de forças no Congresso que nos é prejudicial, eu preciso, portanto, me aproximar do Arthur Lira. Ele vai olhar para mim e vai dizer, dane-se você. Você é igualzinho ao fulano de tal. E aí, quando a gente entra nesse campo do igualzinho ao fulano, e esse trabalho foi um trabalho de décadas feito no Brasil, tá? Essa história de criminalização da política, de construir a política como se fosse uma coisa só, de gente suja. Sabe com quem começou isso? Eu fui mapear isso historicamente, especialmente agora, né, depois do período militar. Começou com Marina Silva. A Marina Silva, na campanha que ela fez contra a Dilma, ela criou a ideia da velha política e da nova política. A velha política, ela bateu isso a campanha inteira. A velha política era de bandidos, sem vergonha, salafrário. Nessa velha política estava o Lula, estava a Dilma, estava todo mundo. A nova política era ela. Fernando, não está na hora de falar isso, não. Não, mas eu tenho que dizer, entendeu? Começa com ela. Aí o que acontece? O Aécio pega essa mesma tecla e segue batendo por mais 10 anos. Depois do Aécio vem o Temer e depois vem o Bolsonaro. Então eu tenho uma construção imagética, simbólica, discursiva na cabeça das pessoas de quase 20 anos, criminalizando a política. Aí a gente elege Luiz Inácio da Silva, todo mundo bêbado lá em outubro, a gente se abraçava na rua, aquela coisa maravilhosa, equipe de transição, os melhores nomes, vamos fazer, vai tudo dar certo, e chega lá em janeiro, nós estamos fazendo o chavo para fazer um novo arcabouço fiscal, nós estamos votando contra o aumento do salário mínimo porque não vai caber no orçamento, nós estamos fazendo uma reforma tributária que tinha tudo para ser regressivo, cacete, mas nós não vamos conseguir aprovar, então vamos negociar. Aí quando a gente negocia, a gente pega os dois problemas, porque fica parecendo que aquela reforma era nossa, que aquilo é que nós queríamos, quando não era. Então, a Laura toca num ponto importante. Nós, na esquerda, perdemos o discurso da transformação.
A transformação hoje, o discurso da transformação hoje está na boca dos fascistas. É o fascista que chega e diz, eu sou contra essa porra toda que está aí. É o fascista que chega para o trabalhador e diz assim, eu vou mudar toda essa merda aí. E não interessa para o trabalhador o que ele vai mudar, o que ele não vai mudar. Ele toma para si, ele arrasta o discurso da transformação, exatamente como Mussolini fez lá atrás, como Hitler fazia na Alemanha. E aí eu venho dizendo desesperadamente para todo mundo qual é o caminho para se opor a estruturas políticas em sistemas polarizados como nós estamos. Não é indo para o centro. Não tem voto no centro do Brasil. O PSDB está morto politicamente. O Centrão é um conjunto de extrema-direita disfarçada. Não tem voto no centro. Qual é o caminho para se opor a isso que está acontecendo e tocar naquilo que a Laura comentou? É ir para a esquerda. É o que fez o López Obrador no México, é o que fez o presidente da Colômbia, é o que está tentando fazer a esquerda na Alemanha nesse momento, se opondo ao crescimento do neonazismo por lá. É o que fez em extremis o Maduro na Venezuela, em extremis, porque eu não quero entrar em toda aquela discussão ali colocada, mas assim, ele segurou a coisa no limite. Precisa ir para a esquerda. Porque eu preciso ir para a esquerda, eu preciso dizer para os nossos jovens, para os nossos trabalhadores, que o nosso projeto de vida, que a nossa ideia é melhor para eles. Mas eu não consigo. E aí a Laura detecta isso. Eu não consigo trazer aquela fagulha que a gente tinha nos anos 80 e 90. Porque nos anos 90, o Lula era transformador. No início dos anos 2000, o Lula era a solução para os problemas do Brasil. Como é que eu crio isso hoje de novo com o presidente indo em direção ao centro? E gente no nosso partido, pelo amor de Deus, nós vamos ter um debate agora, daqui a alguns dias, dos 4 candidatos. Gente do nosso partido dizendo que nós temos que ir para o centro. E o nosso secretário de comunicação diz que a gente tem que conversar com os evangélicos. E o nosso ministro da Educação, quando ganha a eleição na cidade de Fortaleza, de um neófito do bolsonarismo, um cara que nunca tinha ido para uma eleição na vida, ele, o maior político daquela região, com 2 vezes governador, ele ganha a eleição no detalhe. Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele se ajoelha e reza junto com os evangélicos. Como é que aí pega essa foto, e como é que eu digo para o meu jovem que está cansado disso, de que nós somos diferentes? E aí a Laura tem tudo isso. Quando a gente vai fazer um embate na rua, a gente se ferra, porque eu não tenho o que mostrar. Ah, não, mas o presidente Lula tem uma série de vantagens, o governo foi maravilhoso. Gente, uma coisa é número, outra coisa é percepção. Se eu não trabalhar percepção, não adianta nada eu trazer os números do IBGE e mostrar que o desemprego está na menor taxa. Gente, se a percepção do cara não é essa, não adianta o número. E quem paga é a militância, porque daí a Laura, a Gleice, a Valderez, o Ricardo, nós vamos para a rua, porque nós vamos fazer o trabalho que os cabeças do partido não fazem, porque esses caras ficam nas grandes salas discutindo grandes coisas, ordenando grandes despesas. Mas quem vai na rua para discutir política, para se embater, somos nós. Só que nós vamos sem ferramenta, porque eles não dão as ferramentas para a gente fazer esse debate. O López Obrador, só para vocês terem uma ideia, o López Obrador fez barba, cabelo e bigode no México. Ganhou a Câmara, ganhou o Senado, elegeu a primeira presidenta mulher, fez a reforma jurídica, modificou todo o México. O López Obrador é fronteira com os Estados Unidos, a gente sabe disso. Nos anos 30, o presidente do México dizia, pobre do México, longe de Deus e perto dos Estados Unidos. Então não tem desculpa para dizer, não, ali a influência norte-americana não funciona. Não, ali a influência norte-americana na veia. Tem problema de droga absurdo. Quem conhece as fronteiras do México sabe o tamanho do problema que a gente está vivendo ali. Como é que ele conseguiu fazer tudo isso? Ele criou um caminho certo de comunicação e, principalmente, uma visão de futuro para o povo mexicano. O povo mexicano não tinha legislação trabalhista. Tu acredita nisso? Ele foi lá e construiu para os caras trabalharem 44 horas semanais, que era uma coisa que eles nunca tinham tido. Ele fez barba, cabelo e bigode. A pessoa do telefone aí, que só pôs o telefone, é o C61-999-703-115, está querendo falar. Só abrir o microfone e falar. Só abrir o microfone e falar. Eu sou Carmen, sou historiadora, estou aqui tendo o prazer de acompanhar com vocês, e eu quero falar uma coisa que sempre me incomodou. Na outra eleição, eu tinha uma série de vizinhos aqui idosos,
e eu percebia que eles tinham uma rede de comunicação com o bolsonarismo que tinha desde o despertar com o capitão. Às 6 horas da manhã, os vizinhos eram obrigados a acordar ouvindo o Bolsonaro, depois de ouvir o hino, chamar esse povo e incentivar. E assim, a quantidade de idosos que assumiram essa luta aqui em Águas Claras, onde eu moro, foi imensa. Bastava ver o dia da eleição nas ruas. Era grupos e mais grupos, todos de amarelo, né? Até hoje, você anda no parque, ainda tem os grupos que vão de camisa amarela. Então, assim, como que era possível fazer isso? Criar uma comunicação via WhatsApp? Porque esses idosos, eles são muito carentes de companhia, de soluções, e eu percebo que vários grupos, se tivesse uma rede que chegasse ao jovem, ao idoso, né, às professoras, sabe, as várias categorias, eu acho que seria uma forma de difusão mais imediata e eficiente, porque eu vi transformação. Tinha pessoas que velhinhas que faziam maquiagem para sair, sabe, todas felizes, como se estivesse defendendo o Brasil do comunismo, sabe? Assim, então, falta isso. Tem que chegar nas massas era uma boa forma, usando via WhatsApp. Desculpa ter interferido, mas... Desculpa nada, me diz o teu nome que eu esqueci. Qual é o teu nome? Carmen Batista. Carmen, querida, você toca em outro ponto maravilhoso, né? Essa conversa está sendo maravilhosa porque cada um de vocês está dando uma pedrada num ponto certo, né? Você toca num outro ponto maravilhoso. Né? Uma das coisas que a esquerda precisa ser, e quando eu digo precisa ser, ela precisa construir-se para ser, é alternativa. A esquerda precisa encantar. A política é feita de promessas de futuro, de transformações de mundo. A vida inteira, em todo o século XX, a esquerda do mundo sempre foi transformadora. Os jovens levantavam para transformar o mundo. Toda reunião de universitários começava com uma moção contra o capitalismo, lembra? Uma moção contra o capitalismo, a gente assinava, aquela coisa maravilhosa. Não quer mudar capitalismo porra nenhuma, nunca. Mas a gente tinha aquela emoção, porque a gente se mostrava, porque havia, no fundo dessa jornada imagética que a gente construía na nossa cabeça, um mundo melhor, uma ideia de futuro, um sentido de transformação, e a partir dali a gente construía a nossa noção de política. Esse é o primeiro ponto. A gente deixou de ter isso. A gente já falou isso na pergunta anterior. Agora, o que aconteceu agora? Além disso, nós deixamos de ser representativos. Gente, o Partido dos Trabalhadores não é mais representativo. Olha a briga que nós estamos fazendo aqui no DF. Nós temos candidato a presidente do DF que nunca botou um pé para fazer nunca esteve conversando com ninguém. E isso não é só no DF, não. Olha a confusão que está sendo no PT Nacional. Nós estamos virando um partido de coronéis, onde meia dúzia de pessoas definem o que deve ser feito. E aí o que acontece? Nós perdemos a condição de representação. As pessoas não se sentem mais representadas. E aí, lá na pandemia, quando eu estava dando os cursos sobre o fascismo, eu me lembro que eu falava uma coisa, as pessoas se remoíam de indignação. Eu dizia, olha, sabe aquele sentimento que nós tivemos em 2003 com Lula? Quando Lula ganha a eleição e ele vai dar aquele discurso na Paulista, eu, você e todo mundo chorava? Não mente para mim que você não chorava. Você também, Fenelon, que o homem também chora. Né? Você olhou ele fazendo aquele discurso, lágrima caía no olho e se dizia, porra, conseguimos. Você lembra aquilo? Você lembra aquele sentimento? Aquele sentimento de, porra, deu certo. Os fascistas tiveram exatamente esse sentimento com o Bolsonaro. E a gente não pode diminuir isso neles. Porque se você diminuir isso deles, se você achar que Bolsonaro é um embuste, se você achar que ele é um engodo, que ele engana, que ele enrola as pessoas, você não entende o que é o fascismo. E você não entende a força deles. E você não entende exatamente o que a moça acabou de dizer aqui. A Carmen acabou de dizer. Os velhinhos se maquiavam para sair. Porque há um conflito geracional, eu não vou entrar nisso no fascismo, tá? Não vou comentar isso de novo, a gente depois pode voltar. Há um conflito geracional, as pessoas de mais idade querem o mundo do passado, não querem esse mundo novo, não querem esse mundo digital, não querem esse mundo de novos ordenamentos de gênero, novos espaços de ação, novos projetos. Não, elas se sentem medrosas nisso, elas têm medo, então elas são conservadoras, elas vão para isso. Só que elas nunca tinham tido alguém que dissesse o que elas queriam dizer. Aí você tem um filho da puta que nem o Bolsonaro, eu tô falando palavrão pra caramba nessa live, eu peço desculpa. Mas é que às vezes a gente... Mas são um canalha que nem... Aí, aquilo era o que essas velhinhas sempre quiseram dizer. Só que elas tinham medo.
agora alguém tem. Então, entre elas e o Bolsonaro, há um processo de representação. Elas entendem o Bolsonaro como alguém que representa elas, e pela representação você faz o que for. Assim como nós fizemos pelo Lula em diversas eleições. Não é porque a gente recebia, porque 99% de toda a militância do PT nunca recebeu um tostão, muito pelo contrário, botou dinheiro. Mas a gente se sentia representado. Esse sentimento na democracia é poderoso. Nós perdemos esse sentimento. O PT não consegue representar mais as pessoas. E nós temos que ir agora para julho, nos encontros do PT, para lutar pelo PT antigo de representação, e não para essa gosma cinzenta que está se montando aí. Porque esse é o caminho de morte que o PSDB fez, e nós estamos indo para o mesmo caminho. E eu tenho que olhar para um cara de 60, 70 anos, que se elegeu 2, 3 vezes deputado, que acha que conhece política, e dizer para ele, você está levando o partido para o suicídio. Você vai destruir com o legado. Ah, não, mas nós temos o Lula. Não, enquanto o Lula estiver vivo, respirando, mas e quando não tiver? Nós temos quem? Ninguém. Por quê? Porque nós nos tornamos um partido que não permite ninguém crescer. Aqui mesmo no DF. Eu fui conversar com os jovens o ano passado. Início do ano passado. Fui lá no grupo de jovens do PT, fui perguntar como é que estavam. Resposta deles, sem medo, porque estava só eu lá. Fernando, o PT virou um partido araucária. A araucária, o eucalipto, eu não lembro o que ele falou. Eu perguntei, mas por quê? Não, porque não nasce nada embaixo. A juventude não nasce. As lideranças não vêm. As pessoas que estão nos locais não conseguem espaço para serem vistas, ouvidas, para participar. O máximo que você consegue é um convite para fazer bandeiraço. Ou seja, o PT virou um partido que usa os corpos das pessoas para os seus interesses, para os interesses das elites dirigentes. E não é assim que as pessoas querem fazer política. Já não era no século XX, é menos ainda no século XXI. As pessoas querem participar da comunicação, as pessoas querem participar das decisões políticas, as pessoas querem participar da estrutura de produção das leis, as pessoas querem participar do plano, do programa. Ah, não, mas um grupo de pessoas toma conta disso e não, agora não. O caminho que o PT está fazendo é exatamente o caminho para a decrepitude política que nós vimos acontecer na estrutura burguesa da França, que fez a Revolução em 1789, para o que vai acontecer na França no século XIX, quando um conjunto de elitistas resolveram tomar os louros da Revolução Francesa e decidir que eles é que iam fazer as coisas. Qual foi o resultado lá? Mais morte, mais violência. Você teve Napoleão Bonaparte no meio do caminho. Dizendo, não vai ser só vocês, não. Nós estamos caminhando para isso. Se o PT não mudar claramente a sua forma de gestão, não mudar claramente a sua forma de comunicação, não mudar as suas estruturas ideais, gente, eu vou dizer para vocês, nós vamos chegar em 2026 chorando e desesperado aqui. Nós vamos chorar, vamos batalhar, vamos virar cada voto. No final, eu ainda acho, não sei se racional ou emocionalmente, eu ainda acho que a gente ganha a eleição, tá? Essa semana saiu um artigo do Cocho, não sei se vocês leram, no UOL, onde ele diz, segundo ele, uma fonte disse para ele que o presidente Lula teria dito que só perde essa eleição para ele mesmo. E o presidente Lula tem razão. Só que é o seguinte, o presidente está fazendo esforço para perder. Está fazendo esforço. Tá assim, sabe aquela coisa? Tinha uma propaganda antiga na nossa época, não sei se vocês lembram, a propaganda do Tim, que o cara ia para um deserto, aí chegava lá quase morrendo, aí ele abria o Tim e dizia, provoque a sede até não aguentar mais. É isso, nós estamos provocando a sede até não aguentar mais, acreditando que o Lula vai salvar. E se der qualquer problema nesse caminho, qualquer problema, nós vamos encarar 20 anos de extrema-direita de novo no Brasil. E aí, Fenelon, aí, Ricardo, aí, Valdereza, aí, Laura, aí, Carmen e tantas outras pessoas que estão aqui nos assistindo. Não vai ser o senador que está tomando a decisão sobre a comunicação, não vai ser o deputado que está tomando a decisão sobre o partido que vai ser preso e acossado e apanhar na rua. Vai ser eu, vai ser você, vai ser a Laura, vai ser a Valdereza. Porque pelo menos esses caras têm alguma defesa institucional. Nós não temos nenhuma. É a nossa vida que vai para o brejo. Não é a vida deles. A vida deles vai ficar pior, mas a nossa vai para o brejo. Especialmente colegas professores. O que nós vivemos na pandemia, o que eu vi colegas viverem na pandemia, professoras, mulheres que trabalhavam temas sexuais, feministas, professoras de literatura, professoras de português, professoras de artes, que faziam um trabalho fantástico nas escolas, de encantar o olho de aluno e de aluna, e que foram demitidos, jogados de um lado, e que nunca se fez nada para proteger essas pessoas, isso tem um custo.
E esse custo é exatamente a gente perder esse brilho no olho, que nem a Laura disse. Fernando, eu acho que você tocou um ponto que eu acho que é chave aí, que é o seguinte: isso tem de ficar evidente. O desastre que é perder para a extrema-direita tem de ficar evidente. É lógico que não é com um discursinho morno e com essa contemporização que se faz agora que vai aparecer, não, está a democracia, nós vamos fazer um jogo democrático, a extrema-direita pode ganhar nas eleições e vai tudo continuar igual. Depois de 4 anos a gente volta, né? Não é assim. Um golpe é um golpe violento e vai ser muito mais violento que o golpe de 64. Você vê só essa tentativa de golpe que eles fizeram, né, do 8 de janeiro, e o que tinha por trás já. Vê hoje as notícias de hoje dessa organização de crime lá de CCC4. Os caras CC4. os caras retomaram um comitê para matar gente. Os caras organizam um clube de tiro. Matar comunista é o mais barato, viu? Não, é só olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos, Fenelon. Pois é. Então, eu acho que isso eu acho que esse é o ponto que tem que ser crucial. Tem de dramatizar a coisa, fazer discurso emocional, tá? Pegar todas essas questões que tem aí, pôr o emocional e identificar esses caras com fascismo. Essa questão, por exemplo, dos palestinos, né? Isso que está acontecendo lá é uma expressão do que pode acontecer em várias partes. Os caras estão matando porque querem matar mesmo. Matando criança para eles vale merda. Criança... Desumanizaram, Fenelon. Desumanizaram, como diz a Hannah Arendt. Sim. Ninguém coloca um ser humano num campo de concentração. Essa é uma regra. Não, campo de concentração ficou fichinha. Sim, ninguém mata um ser humano na rua, como a gente teve aqui, né? Lá no Paraná, o cara entrou na festa de aniversário do cara para dar um tiro. Ninguém mata um ser humano assim. Você mata um rato assim. Agora, como é que você transforma um ser humano num rato? Num processo de desumanização, como a Hannah Arendt mostrou, que é característico do fascismo. É por isso que você podia botar os judeus, por isso que hoje você pode matar palestinos, porque eles foram desumanizados. Israel, durante anos, disse, não são seres humanos, são meros animais. E ninguém está fazendo nada. E o Bolsonaro tentou fazer isso com a gente no Brasil, Fenelon. Bolsonaro tentou dizer, eu vou metralhar a petralhada, com a ajuda do Reinaldo Azevedo, que nem eu citei lá no meio, apesar de agora ele ser mais defensor do governo Lula do que eu. Esses dias um amigo meu me ligou e disse assim, Fernando, eu vou ser bem sincero contigo, não briga comigo, mas assim, se eu quiser ouvir falarem bem do governo Lula, eu vou ouvir o Reinaldo Azevedo. Se eu quiser ouvir crítica, eu vou te ouvir. Eu digo, caceta, nós estamos nesse nível já. Nesse nível. Porque a coisa mudou, entendeu? Agora, quem criou o termo de desumanização de todo militante petista foi quem? Reinaldo Azevedo. Aliás, ele diz que ele ama a Hannah Arendt, que ele é fã da Hannah Arendt. Ele é o cara que desumanizou os petistas e que provocou esse processo. Ele mesmo se arrepende, ele diz, não, se eu pudesse... Mas fez. E a partir daí o Bolsonaro tentou colocar todos nós na ponta da praia, como ele dizia, que era o termo que se utilizava lá na ditadura, né? Quem é da ditadura sabe o que é isso. Os caras eram levados para a ponta da praia, morriam, ou jogados no mar e tudo. O Bolsonaro tentou levar os petistas na ponta da praia, não conseguiu no primeiro mandato. Agora o próximo vai ser um desespero. E entre isso e esse é o problema que eu tenho, né? Porque entre esse cenário devastador de um retorno de extrema-direita e o que nós estamos vivendo hoje, eu tenho o Lula e meia dúzia de coronéis ali colocados dentro do partido achando que entendem de comunicação e de política no século XXI. Os caras ainda trabalham com o conceito de centrão, ainda trabalham com o conceito de presidencialismo de coalizão, que é um troço que já não existia na época do Fernando Henrique Cardoso, é uma tese furada, do Abrúcio, do pessoal da USP, é uma tese furada, e que agora existe menos ainda. E o pior, as evidências estão na cara deles e eles não conseguem entender. Eles entregam ministérios e não conseguem voto. Então, assim, chega um momento em que as gerações precisam... Por que esses dias meu filho perguntou isso? Filho, por que a gente morre? Eu disse, filho, a gente morre, ainda bem que a gente morre, porque se a gente não morresse, a gente estava até hoje vivendo em caverna, segurando fogo, fazendo fogo com pedra. Porque há uma dificuldade brutal do ser humano de entender a mudança dos tempos. E enquanto nós formos um partido de gente velhaca, que acha que pode sentar em cima das coisas e fazer como ela fazia lá nos anos 80, nós vamos perder para um conjunto de guris novos. O Nicolas Chupetinha está tentando mudar a lei no Brasil para concorrer à presidência. Olha o que ele está fazendo. Porque ele só pode concorrer com 45, ele não tem, ele está tentando trazer isso para perto. E vou ser bem sincero, se ele consegue mudar essa lei, ele vai fazer um estrago.
Um guri que não tem 30 anos na cara, 40 anos na cara. Como é que ele faz isso? Domínio das ferramentas de comunicação. Eu estava vendo aqui alguns dados para vocês, para assustar. Eu estou escrevendo um artigo sobre isso, eu estou com medo de publicar esse artigo. Fenelon, Ricardo, Valderez, Laura, o pessoal do meu canal sabe disso, eu estou com medo de publicar esse artigo. Eu estou escrevendo um artigo juntando todos esses dados. Só vou dar uma dica para vocês. Eu fui atrás para descobrir, em 2025, quais eram os conteúdos políticos que tinham mais de 100 milhões de visualizações em alguma plataforma em 2025. Vamos lembrar, qual é a população brasileira? 212 milhões de habitantes. Então, se você chegar a 100 milhões de visualizações, claro que não é um habitante uma visualização, a gente sabe que não é assim, porque tem robôs, mas para você ter uma ideia do tamanho disso, 100 milhões de visualizações. O presidente Lula se elegeu com quase 60 milhões de votos. Só para vocês terem uma ideia. Teve 3 conteúdos no Brasil em 2025 que atingiram mais de 100 milhões de visualizações. Só 3. O primeiro, o vídeo do deputado Nicolas Ferreira sobre o Pix. Atingiu 300 milhões de visualizações no Instagram em 16 de janeiro de 2025. 300 milhões de visualizações. O segundo vídeo, o vídeo do mesmo deputado sobre o escândalo do INSS, agora. Atingiu 100 milhões de visualizações em 24 horas, no dia 7 de maio de 2025. Depois, ele ultrapassou mais 80 milhões de visualizações nas próximas 24 horas, para você ter uma ideia. O terceiro vídeo foi o vídeo do Nicolas Ferreira também, sobre a anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. Não chegou a 100 milhões, chegou a 60 milhões de visualizações no início de maio. Os 3 vídeos dele. O que isso me mostra? Que esse guri criou uma rede de comunicação brutal. Ah, mas é uma rede baseada no medo? É. É uma rede baseada na mentira? É. É uma rede baseada no impulsionamento? É. Mas é o seguinte, qualquer coisa no Brasil que atingir 100 milhões de visualizações vai virar verdade, entendeu? Se surgir um vídeo dizendo que o Fernando Horta é um espião do PSDB e ele atingir 100 milhões de visualizações, eu vou apanhar da militância do PT na rua. Porque até eu provar que o focinho de porco não é tomada, eu estou ferrado. Pra vocês terem uma ideia do tamanho do problema que a gente está vivendo. E esse guri quer ser presidente. E ele não é o único. Porque eu vou olhar os números do Pablo Marçal, eles são semelhantes. E a gente ainda tem os velhos maus, né? Malafaia. E esse vídeo do Felipe Neto falando que se candidatando a presidente, o que é isso que saiu hoje? Foi brilhante esse vídeo. Eu fiz uma live inteira sobre esse vídeo. Foi brilhante. O Felipe Neto ali, ele dá uma aula de comunicação. Ele dá uma aula de comunicação. Ele atinge, ele consegue ser viral. Qual é o conceito de viralização? Essas coisas, às vezes eu começo a falar, e aí eu tenho amigos assim, Fernando, para, porque daí essa gente que não entende porra nenhuma começa a aprender e acaba fazendo. Mas, enfim, qual é o conceito de viralização? Né? Que é o conceito que a gente tem mais importante nas redes. A viralização é o impulsionamento não pago, o impulsionamento natural ou orgânico, como a gente faz. Então, como é que eu consigo esse impulsionamento? Eu tenho algumas técnicas para conseguir esse impulsionamento. Tá? Tem várias técnicas para conseguir esse impulsionamento. A principal dessas técnicas é exatamente o que a gente chama de desvio de função comunicativa. Você faz um pequeno engano naquela pessoa que está compartilhando. E a pessoa sai compartilhando que nem um desespero. Vou dar um exemplo para vocês. Tenente Coronel Zuco, não sei se vocês conhecem, eleito deputado pelo Rio Grande do Sul, numa votação gigante, é hoje um fascista de merda lá enfiado, é um dos grandes nomes para ser hoje governador do Rio Grande do Sul, foi meu colega de colégio militar. Colega, ele era de uma série acima da minha, mas era colega. Já naquela época fazia bullying, que eu apanhei desse cara, porque ele era maior que eu, não estava no lugar. Né? Você sabe como é que esse cara se elegeu? Como é que ele fez a campanha dele no Rio Grande do Sul? Começou a campanha dele, ele fez um vídeo, vocês devem ter visto esse vídeo, ele fez um vídeo com carros do Exército, portanto, carros que você via que tinham toda a estética do Exército, camuflados, não sei o quê, com um enorme banner em cima da candidatura dele. E ele mandou esses carros ficarem na BR-101, da praia até lá. Ele contratou, acho que 5 carros ou 6 carros, e esses carros ficaram passando. O que aconteceu? Todo militante de esquerda filmou o carro
e colocou nas redes pedindo que o TSE investigasse, porque isso era uso do carro militar para campanha política, porque isso não devia, era só isso. Gente, esse vídeo viralizou de um jeito absurdo. Aí, os partidos entraram na justiça. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e mostrou que os carros eram de colecionador, que ele tinha contratado o carro de colecionador, que ele tinha pago, que não era propriedade do Exército, e, portanto, ele não tinha cometido nenhum crime. O que ele ganhou nessa brincadeira? Todo o impulsionamento de graça que a esquerda fez. Agora, eu vou chegar para o nosso militante de esquerda e dizer, porra, olha a cagada que você fez? Claro que não. Ele foi enganado a fazer aquilo, com um pequeno truque de comunicação, que eu posso chegar para vocês e dizer, é canalice? É, mas funciona. Então, o que acontece hoje? Eu preciso dessa viralização. Eu posso usar o humor, eu posso usar a empatia, eu posso usar, nos Estados Unidos, por exemplo, aquela cantora, que é a cantora que faz a oposição ao Trump, que toda a guria nos Estados Unidos faz, as chamadas, como é que é? Eles têm até um nome para o grupo delas. A cantora loirinha, aquela, com cara de perfeita, daqui a pouco me vem o nome dela. Essa cantora, tudo que ela faz, ela viraliza. Por quê? Porque ela trabalha empatia há muito tempo, é uma característica dela. Taylor Swift, isso. Aí todo mundo que está do lado dele são Swifters, né? Aí tem Swifters no Brasil inteiro, essa mulher mobiliza o pessoal, não sei o quê, tá bilionária por conta disso. Por quê? Porque trabalha essa comunicação emocional, essa representatividade com essas meninas, os problemas que elas sentem. A Taylor Swift parece sentir também. Tudo mentira, né? Tudo mentira, mas ela faz vídeo, insegura, aí as meninas enlouquecem. Mas isso, gente, é trabalho técnico. Eu posso fazer a crítica, mas eu tenho que saber como fazer isso também. Quem é que faz isso hoje? Nós pegamos o presidente Lula e metemos ele numa live com o Shoa, vestido de terno e gravata de branco, discutindo política no Palácio do Planalto, às 9 horas da manhã. E alguém tentou dizer que aquilo ali era para conversar com os trabalhadores. Eu não sei quem é que teve essa ideia. Mas a minha vontade era chegar para essa pessoa e dizer, meu amigo, não, né? Não, né? Você pega o maior símbolo da política de trabalhadores do país e elitiza ele de um jeito que ninguém assistia à live. Você quer ver uma coisa com absurdo? Eu não lembro bem que reunião do PT, eu comuniquei o seguinte, o exemplo do cercadinho do Bolsonaro. Né? Tomei pedrada. Né? Como é que nós vamos fazer cercadinho, demagogia, isso aqui é a coisa do Bolsonaro, isso é uma marca do Bolsonaro, nós não podemos ter isso. Sabe como é que chama o cercadinho nas técnicas de informação do século XXI? Chama astroturfing. Astroturfing é quando você cria alguma coisa que parece ser espontânea, faz o material, mas ela não é espontânea. O cercadinho nunca foi espontâneo. O cercadinho era uma ferramenta inteligentíssima que o Bolsonaro criou para pautar o Brasil. Porque ele pautava o Brasil ali. Qualquer asneira que acontecesse ali no cercadinho viralizava no mundo inteiro. Inclusive gente xingando o Bolsonaro. Porque daí a esquerda fica feliz. Não, quando vê aquele imigrante lá dizer que o Bolsonaro não ia ganhar, não ia... Tu acha que aquele imigrante é o quê? Aquele cara foi colocado ali para fazer isso. Se não fosse, ele ia apanhar. Tão louco aí. Exato. Então, assim, isso é uma técnica chamada astroturfing. Dá para fazer? Dá. Mas você tem que saber fazer. Mas tinha um programa... Desculpa. Tinha um programa, se não me engano, na CBN, tinha o Café com o Presidente. Aí o Lula, uma vez por semana, vinha, falava e discursava e tal. Por que não deram continuidade a isso? Aquela coisa assim, uma vez um alto político do PT perguntou para mim, mas o que você faria diferente, Fernando? Eu digo, primeiro que o tempo do presidente não é capim. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, presidente, eu preciso de 3 horas por semana com o senhor para fazer comunicação. Aí a pessoa me perguntou, mas 3 horas só, Fernando? 3 horas por semana você consegue montar conteúdo para a semana inteira com o presidente, eu não preciso mais do que isso. E pode ser 3 horas em 3 momentos diferentes da semana, inclusive, 1 hora, 1 hora e 1 hora, a gente monta tudo que tem que montar. Eu não preciso do presidente Lula todos os dias indo para a televisão falando, entendeu? Sim. Precisava fazer isso com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele precisava construir a imagem do mito. O presidente Lula não precisa construir nada. Ele precisa, a partir de agora, ter espaço para comunicar como ele sabe. Quem tem que construir é exatamente a comunicação.
E a gente pode construir de diversas formas. Aí o cara me perguntou, tá, mas o que você faria? Eu já tinha criado um Lulinha, um Mimic para usar. Eu já tinha criado uma série de conteúdos. Ah, mas a SECOM não pode fazer. Não, realmente, a SECOM não pode fazer. Mas o PT pode. Porque a SECOM... A Valderias tá sem som. Tem que liberar ali o som. Ou será que foi aqui? Não consegue liberar, Valdir? E Valderias, não, tá sem foi som. aqui. Agora foi. Agora liberou. Vocês se lembram que imagem forte e que ficou um tempo aquela história do Lula carregando aquele isopor? Lembram dessa imagem? Sim, no sítio, né? Na praia, que ele estava lá, aquela praia onde os presidentes passam, lá em Salvador, lá naquele forte lá, e ele carregando aquele isopor. Ele passou uma imagem maravilhosa de simplicidade, né? Né? Então, tem que criar, porque é isso que o Lula sabe fazer. Ele abandonou esse jeitão dele de se aproximar do público de forma simples. Ele abandonou. Eu não sei o que está acontecendo com o Lula. Não sei se ele envelheceu, ele está muito esquisito, muito diferente do que sempre foi em termos de comunicação. Laura, agora a Laura pediu para a palavra, mas eu acho que antes do Fernando responder, pode falar, Laura. Não, na verdade, era um comentário sobre outra coisa. Acho que o assunto já mudou. Pode deixar o Fernando continuar aí a conversa. Obrigada. Eu esqueci de abaixar a mão. Tá. Valderez, comer sanduíche de mortadela na porta da padaria, né? Que o Bolsonaro fez, e se sujando todo, certo? De farelo. O Jânio tinha feito isso, né, nos anos 60, lá, tudo isso. Ele repetiu coisa assim, né? Foi. Mas, de Não, certa a construção da imagem do presidente Lula está muito ruim. Nós devíamos estar protegendo o presidente Lula e não expondo ele. Sabe? E na realidade, nós estamos expondo ele. Fernando, o Bolsonaro, eu acho que com a equipe dele também, eu acho que não é tão espontâneo, eu acho que o Bolsonaro não é tão inteligente assim, não. Mas ele tem assessoria e tem toda uma teoria por trás de emular, ou seja, ele imita. Então, se você pega e estuda os gestos de Mussolini, de Hitler, as motocicletas, né? Mas não é uma imitação estética, tá, Fenelon? Não é uma imitação estética, Não, é uma imitação de sentido, tá? Sim, eu acho que é sentido porque ali mesmo. existe a questão da masculinidade, tanto o Mussolini quanto, especialmente o Mussolini, né, e o Bolsonaro também. Então a ideia de estar próximo à tecnologia, de velocidade, de força, entendeu? De ação daquele homem ativo o sentido da masculinidade sobre a postura feminina, que é uma característica do discurso fascista, que é uma característica do Bolsonaro, de dizer que ele teve 3 meninas e deu uma fraquejada no último. Isso teve presença no Collor também, né? Isso, bem lembrado, o Collor, o o jet jet ski, ski, exato, é a mesma situação, tudo. entendeu? Pois é, mas isso é típico do fascismo, nazismo também. Não necessariamente, não, foi típico lá atrás, mas foi usado por N outras coisas. Por exemplo, teve na campanha do cara que concorreu contra o Biden nos Estados Unidos, aquele que é senador, que é o mais de esquerda lá, como é que é o nome dele? Que não é tão esquerda, mas é mais de esquerda. E na própria campanha do Biden, eles fizeram vários vídeos jogando basquete, né? Mostrando que eles estavam correndo. O presidente Lula também está fazendo vídeo aí correndo. O que é isso? É para mostrar vigor, para mostrar essa condição de masculinidade. Veja, e isso, como é que a gente trata isso? Você tem que criar nas mulheres uma aversão a esse tipo de coisa, literalmente. Você tem que trabalhar para mostrar que isso é machismo disfarçado. Mas não de uma forma espalhafatosa, entendeu? Se eu chegar de uma forma espalhafatosa, vai acontecer que nem aconteceu agora essa semana com a Marina Silva, né? Que ela vai lá e tenta mostrar que havia um machismo encroado naquelas ações, e o desgraçado do deputado que está ali, aquele canalha,
partiu para agressão verbal em cima dela e saiu por cima. Então você tem que desmontar isso de uma forma de mostrar que isso é nojento, né? Que não precisava, não fazia sentido. Agora, essas construções simbólicas de sentido, elas demoram para ser feitas, gente. Não se não faz de um dia para o outro, entendeu? Como é que nós vamos criar essas ferramentas 6 meses antes da eleição? Que vai ter 50 milhões, 60 milhões, 100 milhões de reais por mês para a gente gastar? Ah, bom, se você tiver isso, a gente começa a conversar. Mas se não, filho, não vai ter o que a gente fazer na eleição. Pode juntar eu, Valderez, Marcélia, Laura, o Carlos, nós sair desesperado aqui, entregando panfleto, republicando gente na internet, compartilhando tudo o dia inteiro, que nós não vamos chegar ao nível que os algoritmos pagos pelas redes que eles já construíram vão fazer. É como o Brizola, em 61, enfrentando a Revolução, armando a população com 38. Né? Você sabe disso, o Brizola chamou todo mundo, entregou 38 para todo mundo. Sim, agora está vindo os tanques de lá. Então, a gente tem 38, não vai adiantar. E a rede da legalidade também. Né? Não. A legalidade, a grande sacada da legalidade foi a resistência simbólica. Aqueles 38 não iam fazer porra nenhuma. Grande parte daquelas armas, inclusive, estavam enterradas no Rio Grande do Sul desde o século XIX. Na Revolução Federalista nem funcionavam. Mas, simbolicamente, você armar a população, entendeu? É aquela coisa assim, nossa senhora, os caras estão vindo para... mas é isso. Ganha no mundo simbólico. Agora, em 2026, nós vamos ter que fazer a coisa acontecer. Como é que a gente vai fazer com as ferramentas que a gente tem? Não tem jeito. Atualmente não tem jeito. E sabe o que mais me irrita, gente? É que não há Cristo que coloque na cabeça dos dirigentes partidários, da galera que tem a posição de dizer sim ou não, de que eles estão completamente errados e não entendem o que estão fazendo. Mas é difícil, né, Fernando? Assim, eu sempre questiono aqui quando a gente faz alguma discussão, quando a gente discute esquerda e depois resume a esquerda ao PT, né? Como se o PT fosse todo o pensamento de esquerda que representasse toda... Ser de esquerda é ser PT. Para mim, assim, né? O PT nunca foi esse... aqui a gente tem quase todos aqui marxistas. O PT nunca representou isso, né? Nunca foi a proposta do PT, como que a gente fala, radicalizar a esquerda. Não, progressismo soft. Isso. E, assim, é um momento, né? A política, a história é momentos, né? A política trabalha em cima do real, né? A real política, né? A história do PT é super vitoriosa, né? Muito difícil a gente fazer uma crítica. Você até falou isso aí na sua explanação, né? E esse passo de modernizar o PT, por exemplo, eu estou secretário de comunicação aqui no PT Cruzeiro, é uma dificuldade para a gente organizar. Não tem estrutura, não tem um trabalho coletivo, não tem é só uma manutenção no poder. O PT virou um partido de manutenção no poder. E, assim, estrategicamente, eu entendo que o PT, eu vou separar aqui PT e Lula, o lulismo quer a extrema-direita como adversário, porque o surgimento de um candidato hoje, na minha ideia, de direita, ele seria muito mais difícil. Por isso que eu acho, por exemplo, que o governo põe dinheiro na Globo, porque ela quer isolar a extrema-esquerda e deixar como adversário. É assim que eu penso. Por isso que essa dificuldade da nossa comunicação e nesse nicho também das redes sociais, eu acho que a linguagem não dá para a gente... É uma linguagem que não nos pertence. Cada discussão do tipo de linguagem, da colocação política, a gente abriu mão de tudo, né, Ricardo? Eu lembro da fake news, Fernando. Lá a gente é do interior, aí, a Valderez é da minha cidade. Lá, antes da eleição, no dia da votação, apareciam cartas destruindo o adversário, fake news. Os caras ganhavam a eleição assim. O que você tem hoje é outras técnicas, né? Mas o sentido todo é o mesmo, né? E eu acredito que o governo hoje trabalha para chegar na eleição com a direita soft também, né? Com o centro, esse grande centro, e ganhar a eleição. Não a hegemonia e não chegar ao poder, mas ganhar a eleição. Porque tudo é feito pelo cálculo eleitoral do Lula, não
da esquerda e não de um pensamento de esquerda, né? A gente trabalha para a eleição do Lula. Quando a gente fala esquerda também, né, é uma abstração, né? A gente fala esquerda em termos de um ideário que a gente tem, né? Sim? E essa esquerda é muito diversificada. E o PT, ele foi, vamos dizer, de um espectro da esquerda, ele foi de centro-esquerda o tempo todo, né? Agora ele está muito mais centro e quase centro-direita, né? Para se estabelecer, porque está no poder, de certa forma. E quem ficou com um discurso radical contra o sistema, como o Fernando colocou, foi a extrema-direita, né? A extrema-direita que é radical, que quer acabar com tudo, quer mudar tudo, né? E essa mudança, para a pessoa que está numa situação que tem uma aspiração e que o PT não está satisfazendo essa aspiração, né? Essa mudança vai levá-la ao poder, vai resolver para ela. E, na Nós verdade, entramos na mentira, gente. Nós hoje fazemos parte da mentira. O que ferra hoje com a população brasileira? Nós estamos vendo isso. Nós estamos tendo salários rebaixados, apesar de ter mais emprego, o nível de salário está lá embaixo. Nós temos uma desindustrialização do Brasil, nós estamos abrindo mão de soberania tecnológica, nós não temos planos de futuro para o desenvolvimento brasileiro. As pessoas estão sentindo isso, estão vendo mais dificuldade para pagar as contas, juro alto, a gasolina subindo para tudo que é lado. Você mantém, de alguma maneira, esses índices controlados através de ações específicas, então eu vou lá e baixo o preço do gás, do diesel, para tentar segurar a inflação, mas o sentimento geral é esse. Nós não temos um sprint de médio e longo prazo para desenvolvimento econômico no Brasil. O que a esquerda devia estar fazendo? Devia estar denunciando isso, devia estar denunciando o capitalismo, devia estar denunciando as transformações climáticas globais de forma direta. Mas o que a gente está fazendo? A gente está fazendo parte da mentira. Mas qual esquerda, Fernando? É isso que eu te pergunto. Quem é não, mas eu digo assim, a esquerda, quando eu falo esquerda, eu falo a galera que quer transformar, eu separo esquerda e direita dessa maneira, né? A galera que quer transformar o status quo. Se você quer manter o status quo, você não é mais esquerda. A esquerda tem que transformar o status quo. Nada no meio da comunicação aí, né? Com posições. Quem toma posições mais à esquerda estão levando toma porrada. Um cacete danado. Toma porrada. Eu tomo porrada dia sim, dia também. Mas assim, o que eu tenho dito para as pessoas? A política, ela não tem só o caráter de manutenção do poder. A política tem um constituinte, uma parte da política que é uma parte didática, de você ensinar as pessoas pelo que lutar, por que lutar, de que forma lutar, né, quando lutar e uma ideia de futuro. Nós estamos abrindo mão disso, gente. A esquerda hoje no Brasil, ela não questiona o status quo. Nós somos continuidade. E isso dentro do... Por isso que eu disse, esses dias eu conversei com uma pessoa grande no partido, e eu disse assim para ela, não vai ter uma reforma ministerial? E ela disse assim, não, tinha que ter uma reforma ministerial urgente e tal. Eu digo, tá, mas e vamos trocar quem? Ele disse assim, não, nós tínhamos que trocar os nossos ministros. Ou seja, ele está certo, entendeu? Não, o que foi dado para o Centrão está perdido. Isso aí nós temos que trocar os nossos, porque é os nossos que não estão fazendo direito. Gente, é isso, gente. Ainda para piorar, tomamos o pacto que nós tomamos no ministro dos direitos humanos, como nós tomamos, e aí ele levou uma parte da confiança do nosso filiado, do nosso militante. A outra ministra que ficou lá, que é parte do imbróglio também, não conseguiu crescer em função daquilo, acabou enterrando o capital político naquela brincadeira. Então, assim, para piorar a situação, o grupo de ministros que foi pensado lá em 2023 para ser um Dream Team virou, na realidade, um conjunto medíocre de ministros em que a gente não está conseguindo avançar nas coisas importantes para a vida das pessoas. Aí não brilha o olho, que nem disse a Laura. Aí o que acontece? O Ricardo, que é secretário de comunicação, o que ele tem para comunicar? Porra! Aí o cara chega para mim e diz assim, não, a culpa é do Pimenta, na Secretaria de Comunicação. Trocou o Pimenta e não resolveu nada, porque a culpa não é do Pimenta, gente. Numa semana, o ministro da Economia aumenta o IOF, desaumenta o IOF, faz a confusão toda, sem conversar com ninguém, e aí depois quer dizer que a culpa é da comunicação. Gente, não.
Aí, assim, aí fica difícil. Aí chega para o Ricardo, você é o secretário de comunicação, agora eu quero ver bombar a comunicação. O Ricardo olha assim, sim, mas eu não recebo ferramenta de cima para baixo, quer dizer, eu não tenho visão de futuro, eu não tenho plataforma política, eu não tenho ação específica para a gente se debruçar sobre, eu não tenho dinheiro para isso, eu não recebo ferramenta de baixo, porque eu não consigo fazer o olho dessa galerinha brilhar, ou seja, eu vou virar uma engrenagem aqui. É basicamente isso. Tem gente que está trabalhando pela engrenagem, como disse o Fenelon. Vai se eleger para ganhar os cargos e para manter os seus cargos. E era isso. E sabe qual é o problema que eu estou vendo? É que a gente acreditava, né? A gente acreditava que podia fazer a diferença. Quando o Lula se elegeu em 2022, a gente acreditava que dava para fazer a diferença. Eu ouvi a presidenta Gleisi Hoffmann, no aniversário do PT que teve aqui em Brasília, ela fez um discurso e ela disse abertamente: temos que lutar para que o governo Lula não seja episódico. O que ela quis dizer com o governo episódico? Um governo que venha para arrumar a casa e entregue para a direita. Pois é exatamente isso que 90% dos ministros do governo estão tentando fazer. O presidente Lula vai ser o cara que vai arrumar a casa. Pagou as contas, arrumou o arcabouço, organizou tudo, baixou o nível de violência na sociedade, agora entregamos para a direita ou para a extrema-direita, e aí vamos ver o agronegócio de novo funcionando como está. Então, eu estou usando o agronegócio, como um espelho das coisas erradas no Brasil, entendeu? Não que seja o agronegócio só o único problema, mas assim, é o espelho das coisas erradas que nós temos no Brasil. Eu acho que tem um problema aí, que é a questão de analisar a que serve determinada estratégia que está implícita em determinadas posições, entende? E eu acho que um pouco isso explica até onde o próprio Lula e o PT querem chegar. Sim? Eles não estão querendo esse enfrentamento agora, e eu acho que, de certa forma, já estão baixando as bandeiras, né? Querem, como você falou, querem um certo status quo e ver se, dentro do horizonte eleitoral, consegue manter a posição mais ou menos assim. Né? Chegamos no máximo, então vamos ver se a gente continua assim. E a população cria expectativa, e para a população esse máximo não chegou, ela quer mudança. Né? Mas esse governo e o próprio Lula está disposto a essa mudança? Está disposto a radicalizar? Está disposto a ouvir as pessoas? Está disposto a colocar as pessoas na rua? Esse que eu acho que é o problema. Parece que não está disposto a colocar as pessoas na rua. Né? Tinha estrutura para ter trabalhado de comitês, eles não trabalharam essa estrutura de comitês. Deixaram os comitês morrer à míngua. Gente, deixaram os comitês morrer à míngua. Eu não sei se eu já cheguei a contar para vocês isso, mas quando antes de eu conhecer a Leda, aliás, Leda faz uma falta terrível, né? Ela está tão desiludida com esse processo, ela faz uma falta. Antes de eu conhecer a Leda, início de 2018, eu fui conversar com o partido. Eu digo, hoje gente, o Molina, Fernando, só fazer um adendo aí. Hoje o Molina, o Helder Molina, que é professor também, fez uma pergunta lá no grupo de formação, né, que a Leda deixou, Sim. se o grupo tinha alguma função prática ou só virou um lugar de postagem, né? Perguntou isso. Que a Leda saiu, né? E aí o grupo... Existe o grupo, mas não tem função nenhuma. Mas o que aconteceu? A Leda tomou um golpe, né? Porque a gente tinha uma ideia de formação muito clara ali, de baixo para cima, e de repente a Fundação Perseu Abramo veio com coisa de cima para baixo, querendo que a gente fosse meros aplicadores, queria que a gente virasse bandeirista. Não, olha, a gente vai construir a bandeira aqui e vocês ficam agitando aí embaixo. Não, não é assim que se faz política. Tanto a Leda quanto eu. Eu acho que ainda estou lá, mas também não respondo, não falo mais nada. Mas por quê? Porque não é assim que eu entendo a educação, não é assim que eu entendo as coisas. Basicamente, é isso. Se é para servir de massa de manobra, eu não quero. Mas eu estava dizendo para vocês, em 2018, eu fui conversar com o PT aqui, e eu disse para o PT, eu disse, gente, vocês estão vendo que o Partido Verde está crescendo, vocês estão vendo que o PSOL está crescendo, vocês estão vendo isso? Basta ver que hoje a nossa alternativa de esquerda no DF é do Partido Verde. Estão tentando dar um golpe no cara, inclusive, com uma grande canalice aí, mas é um nome que enfrentou o Ibanez. Aí eu cheguei para os caras e disse, vocês estão vendo isso acontecer?